Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Bastidores SA. Aqui ao meu lado, meu amigo Jefferson, Ederson e Jefferson, a dupla, dupla sertaneja. Jefferson, quem é o nosso convidado de hoje? Boa noite, Ederson. Tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia? Então tá ótimo. O nosso convidado hoje é uma pessoa muito especial. Hoje nós vamos falar de saúde, algo que está em alta aí, né? Nosso convidado hoje é o Rodrigo Corrêa. Ele é atleta há mais de 8 anos, né? Ele pratica um esporte que é sensacional, que é calistenia e street workout. E ele é formado em educação física, ele é professor também, né? Não só de calistenia. E ele é o nosso convidado hoje, Ederson. Vamos apresentar ele aqui. Tudo bem, Rodrigo? Ô galera, tudo bom? Tudo tranquilo? É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre a calistenia. Para mim é uma modalidade assim que impactou a minha vida e eu gosto de compartilhar informações sobre ela e ajudar mais pessoas também com essa modalidade. E é um prazer estar aqui com vocês, hein? Show de bola, show de bola. Hoje a gente quer conversar sobre, a gente vai falar sobre a calistenia, vamos falar sobre os benefícios, né, dos exercícios, né, para a saúde como um todo e principalmente para a saúde mental, né? É importante também, e hoje é um assunto muito em alta, muito debatido. Então, eu gostaria de conversar com você o seguinte. Hoje você já entende que é um benefício fazer exercício. Todo mundo sabe disso, né? Mas nem todo mundo pratica, né? É verdade, O pessoal arruma desculpa para tudo, é sempre assim, né? Hoje, como você enxerga isso? É de fato um benefício, todo mundo sabe. Mas hoje o pessoal, quando aborda você, ou conversa com você, eles perguntam em relação a quais reais benefícios. O pessoal ainda tem dúvida em relação a isso? Em relação à prática da atividade física? Olha, falando assim na questão dos benefícios, as pessoas assim estão bem cientes assim que a prática de exercício físico promove benefícios à nossa saúde, sabe? O que eu costumo encontrar bastante assim no meu dia a dia são pessoas que têm dificuldades assim na questão de encontrar uma modalidade se que elas se conectam, sabe? Sim. E assim, a calistenia é uma modalidade assim que conecta o seu corpo, a sua mente, sabe? Por meio de exercícios com o peso corporal. E é uma prática diferente que acaba atraindo bastante pessoas para essa modalidade, sabe? Sim. Até porque aquilo que a gente estava conversando, no caso da calistenia, nem todo mundo consegue fazer outras atividades, né? Por exemplo, você comentou sobre o caso da sua avó, né? Isso. Então, às vezes, dependendo da idade da pessoa, assim, dependendo do tipo de exercício, pode mais, digamos assim, machucar do que, de fato, ser um benefício, né? Realmente. Então, no caso da calistenia, seria... Isso seria interessante para essas pessoas. Tem pessoas que não podem estar levantando peso, né? Sim. Por conta de articulações, né, e tudo mais, porque o peso ele tem essa pressão na articulação. E a calistenia é uma opção que seria interessante para esse público, sabe? Daí Sim. a gente poderia... Explica para o nosso público o que é a calistenia. É verdade, né? A gente tá falando aqui sobre a calistenia aqui e a gente não definiu ainda. Eu, na verdade, não definiu o que é a calistenia, né? Então vamos lá. O que é a calistenia? A calistenia é uma modalidade esportiva que utiliza apenas o peso corporal como resistência. Na musculação, um exemplo, a gente utiliza o peso, né? Para você estar erguendo ali, para você ficar mais forte. A calistenia não. A calistenia é um pouco diferente. A gente utiliza apenas o peso corporal para executar movimentos como barras, flexões, agachamentos, abdominais. E esses movimentos, eles contribuem para você desenvolver o seu corpo, a sua mente, né? Essa parte emocional também. Sim. E ela é muito importante nessa questão. Exato. Querendo ou não, ele é uma atividade física, né? Ele, de fato, ele desenvolve, é que nem você fala, o exercício ele conecta corpo e a mente, né? Tem aquela Sim. frase que é de praxe, né? Corpo são, mente sã, né? Então, você acha que, no caso da calistenia, ela tem um plus, vamos dizer assim, em relação às outras atividades? Ou você acha que ela é uma modalidade que, por exemplo, no caso de quem tem problemas com articulação, alguma coisa, ela seria uma opção viável? Sim, certo? seria legal. Você acha que ela tem alguma vantagem em relação às outras atividades? Como você vê isso? Olha, eu acho assim, no público assim em geral, tanto crianças, adolescentes, idosos, adultos também, né, de modo geral, se beneficiam assim com a prática da calistenia. E ela pode assim estar contribuindo muito nessa questão assim de desenvolver essa parte do corpo.
E qual que é a outra pergunta mesmo que você me falou? Era justamente isso mesmo. Se ela tem alguns benefícios extras em relação aos outros exercícios. As outras modalidades, né? Modalidades. Então, eu vejo assim, por parte minha, sabe? Por eu ser praticante da calistenia, eu consigo perceber que eu consigo integrar o meu corpo juntamente com a minha mente quando eu estou fazendo os movimentos. Porque, por exemplo, quando você vai fazer alguns movimentos da calistenia, você não consegue estar com a sua mente desfocada. Você precisa estar realmente focado naquele movimento, porque senão você acaba errando. Sim. Porque tem movimentos ali, por exemplo, além do que eu falei, né, das barras, das flexões, tem outros movimentos que você faz também, por exemplo, a parada de mão. A parada de mão você tem que estar 100% concentrado ali, sabe? Você não pode estar com a sua mente vaga. Então, assim, a concentração que a calistenia proporciona, que o movimento ali proporciona, é muito, muito legal, sabe? Você consegue, assim, esquecer de tudo naquele momento. Não vem nada, assim, na cabeça, sabe? É um momento ali, assim, que você se concentra e parece que tudo se apaga. Você para de escutar música, você para... Nossa, é muito, muito louco, sabe? Eu achei interessante, Eders, que eu conheci o Rodrigo há pouco tempo, né, Rodrigo? O Rodrigo é instrutor na academia, né? Excelente profissional. E ele contou uma história pra mim que ele falou agora há pouco, a sua avó pratica calistenia, é isso? É verdade, minha avó pratica calistenia. Conta pra nós aí o que aconteceu, como que surgiu isso, essa ideia aí, né? A minha avó, pra vocês terem noção, ela tem 73 anos e ela treina comigo há aproximadamente 3 anos. E assim, eu via que ela já estava chegando numa idade que, querendo ou não, é uma idade assim que as pessoas vão ficando mais fracas, né? Porque o nosso corpo, ele tem um ápice, né? E a partir do momento que a gente atinge esse ápice, ele vai, querendo ou não, se deteriorando, assim, aos poucos, né? E uma coisa que ajuda a prevenir isso é o exercício físico. E no meu caso, como eu sou atleta, né? Eu já treino há um bom tempo, eu quis trazer a minha avó para essa modalidade. Então, assim, foi uma gratidão, assim, muito grande de ver ela aceitando isso e querendo, assim, se desenvolver, sabe? Ela vendo mesmo esse problema, assim, que ela iria enfrentar se ela não fizesse o exercício físico. E ela aceitou o desafio, né, de fazer a calistenia, de se desenvolver nessa modalidade. E vou falar pra vocês, não foi fácil no início. No começo, né? Foi bem difícil, sim. Ela teve que, assim, fazer várias progressões, sabe? Então, tudo na nossa vida a gente tem que ir sempre indo aos poucos, né? De tijolinho por tijolinho. Daí você vai conseguindo alcançar coisas maiores. Que bom que ela aceitou o desafio, né? Que bom, né? E como que é hoje? Ela já lida bem com o exercício? Como é que é? Quais benefícios você já começa a enxergar? Porque, de fato, começa a prática do exercício, começa a enxergar os benefícios, Sim. né? Nossa, cara, assim, é surreal. Eu vejo ela, assim, como uma pessoa muito disposta, sabe? Eu vejo ela muito disposta, ela acorda cedo, ela costuma caminhar também de manhã. E, assim, uma coisa que eu vejo muito nela é essa questão da disposição. Uma pessoa, assim, que é bem disposta mesmo, ela topa fazer, assim, muitas coisas, assim, ela legal. anda de bicicleta. Então, Verdade, que bacana. assim, é bem interessante, mudou Olha aí, já. bastante, assim, a vida dela, sabe? Eu pude ver e perceber isso, sabe? Até mesmo na questão, assim, como que eu posso dizer, assim, saúde do corpo mesmo, assim, articulação, sabe? É uma pessoa, assim, que não tem dor, sabe? Eu acho que a melhor coisa do mundo é a gente não sentir dor, né? Sim. Tem muitas pessoas, assim, que às vezes deixam de fazer certas coisas por causa de dor, né, no corpo, Sim. né? E isso atrapalha, né? Porque você fica limitado. E isso nem tanto só pela idade, às vezes até novo, assim. Às Nossa. vezes a gente vê, pode, né? Dormir de mau jeito, acorda tudo, né? Então, realmente, você vê, quem não pratica... Porque hoje, até um ponto que eu anotei pra gente poder conversar, é essa geração de agora, né? Uhum. Hoje o pessoal tá muito no celular, muito em tela, sai de uma tela, vai pra outra. Sim. Fica meio acomodado, né? Fica meio acomodado. Sim. E querendo ou não, vai ficando para segundo, terceiro, quarto plano a prática de algum exercício físico. É verdade. E como você tá na academia, no dia a dia, como é que você vê isso hoje? O pessoal, como é que tá, digamos assim, essa geração tá aderindo à atividade física na mesma proporção que a geração mais antiga, vamos dizer assim, ou não? Você enxerga essa proporção? Cara, assim, eu vejo que tem uma mudança, assim, muito grande, né? Antigamente, a gente não via, assim, pessoas idosas treinando, né? Era algo, assim, bem, bem difícil, assim, de você ver, né? Hoje em dia você vê, assim, muitos idosos, assim, caminhando, fazendo academia, né? A gente vê lá física, né? a gente vê lá na academia, né? E aderindo novas modalidades, né? E a minha avó, assim, eu tive que fazer um trabalho com ela também, não só na parte física. Eu tive que fazer um trabalho também com ela na parte emocional, sabe? Dela acreditar nela, no potencial que ela tem em alcançar certos objetivos, sabe?
para ela ir se desenvolvendo. E eu vejo que a geração nova, né, de hoje em dia, que a gente vê assim muitas pessoas que não praticam exercício, precisa também fazer esse trabalho emocional, sabe, mais psicológico mesmo. Porque às vezes a pessoa não acredita nela mesma, sabe? E assim, isso atrapalha muito o nosso desenvolvimento. Sim. Então, primeiro de tudo, a gente tem que acreditar em nós, sabe? Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave. Porque a gente comenta que os benefícios do exercício, da atividade, a prática da atividade física, tanto para o corpo quanto para a mente. E a gente vê aí, segundo as pesquisas, que é a geração mais, digamos assim, que tem problemas mentais e algo nesse sentido. Também pode ser por falta de atividade física, a gente pode correlacionar isso, eu acho, Ansiedade, né? Ansiedade, depressão. Exatamente. A gente está vivendo uma geração agora muito nesse sentido, muito nessa linha, né? Você acha que se a gente entrasse com uma abordagem mais de, digamos assim, exercício e menos remédios, talvez seria a linha ideal, eu acho. Eu acho que seria muito, assim, muito interessante, sabe? A gente ter essa abordagem, assim, né? De mais pessoas aderir ao exercício físico. Porque se a gente for ver o exercício físico, ele é um remédio, assim, que ajuda muitas coisas, né? Na nossa vida. Como o sono, ansiedade, depressão, né? Que vocês falaram. Sim. Dores, né? Cara, é muita coisa. A lista, assim, é extensa, assim, do que a gente pode ter, assim, de ganhos benéficos com a atividade física. Sim. E eu vi algo que uma vez até me chocou, um vídeo que eu vi na internet, Ederson, e eu comecei a pensar bastante nisso, sabe? Eu pensei assim, como que eu quero chegar no final da minha vida, vamos dizer assim, né? Uma idade um pouco mais avançada, qual é a forma, como que eu quero chegar lá? Então eu tenho que começar a partir de agora, né, no meu entendimento. Embora, como você disse ainda, sempre há tempo para as pessoas praticar esporte. Sempre né? há tempo, hein? Ó, minha avó começou com 70 anos, hein? Saúde aí, né? Então nunca é tarde para começar. Exatamente, não pode dar desculpa. Agora sim, eu estava dizendo porque eu vi um vídeo que me chamou muita atenção. Aí aparecia uma foto de uma bicicleta. Então na frente era um pneu, uma roda de bicicleta, e atrás era uma roda de cadeira de rodas. E aí a pergunta era assim, qual a forma que você quer chegar? Você quer chegar andando de bicicleta ou na cadeira de rodas? Isso me chocou muito, sabe? Então eu comecei a pensar nisso. Então envolve um pouco também, Ederson. Você pode até confirmar isso ou não, mas assim, no meu ponto de vista, as pessoas têm que mudar um pouco a identidade, né? Mudar a ideia de falar, não, eu quero isso. Porque muitas pessoas, eu costumo dizer que o dia 31 de dezembro é o dia da mentira, né? Por que é o dia da mentira, Ederson? Porque é o dia das promessas, né? Que nós falamos, vamos começar a academia. Normalmente as pessoas falam, né? Dia 1º de janeiro eu vou começar a fazer academia. E aí existem aquelas pessoas que começam e desistem, tem aquelas que nem começam, né? Então, mas tem as pessoas também que são ali assíduas, né? No exercício físico, que está praticando ali na academia ou faz uma caminhada, né? Uma certa vez eu falei com um médico, ele falou, olha, você precisa fazer uma caminhada, pelo menos, se você dá uma volta, né, no quarteirão da sua casa, né? Você não pode ser de carro, tá, Ederson? É a pé mesmo. Então, é mais ou menos isso. É isso aí, né, que a gente pensa, né? Cara, tem que, assim... Essas vantagens, né? E a gente tem que mudar a mentalidade, né? De falar assim, não, eu vou fazer o exercício pensando nessa ideia que eu disse aqui, lá na frente, como que eu quero chegar. É verdade. Eu sempre costumo falar, assim, que a gente precisa criar os hábitos, né? Uma vez a gente até trocou uma ideia sobre isso. E o hábito é formado pela repetição. No início, eu sempre falo pro pessoal da academia que começa a praticar a academia, né? As primeiras semanas ali, primeira e segunda semana, é a semana ali que a galera tá, tipo assim, tudo dolorida, sabe? A galera tá falando, nossa, o que eu tô fazendo aqui? E assim, é difícil nesse início, sabe? Eu sempre comento daí com essas pessoas para elas continuar, sabe? Para elas ir devagar e com calma. Que o corpo ele vai criando adaptações ali, que faz com que a pessoa depois continue e sinta menos essa dor, sabe? E... É um processo ali, né? É um processo, tem que uns enfrentar. 15, 20 dias ali, é dor pura. Que assim, o corpo entender que, opa, mas... agora você não tá tão naquela linha. Você não consegue trocar a lâmpada, né? Nos meus dias, né? Mas assim, tudo que a gente vai começar no início, isso daí você pode colocar em qualquer coisa, assim, da nossa vida, né? Se você quiser, sei lá, começar a tocar um instrumento novo aqui, no início, cara, vai ser difícil, sabe? Você aprender ali, assim, os acordes, tudo certinho, é complicado, sabe? Tem que passar pela dor, né? Tem que... Não é nada fácil, né? Não é fácil. Exatamente. Tem que começar tudo ali.
inicialmente, né, você vai meio com receio, meio, né, não tem muita noção do que tá fazendo. Tem que ter um profissional também, tem essa linha que tem que conversar, né? Tem que ter um profissional para te orientar, né, Jefferson? Porque senão realmente o Exatamente. que é para ser benéfico acaba tendo problemas. O cara começa a fazer exercício errado, começa a se machucar, Cara, isso começa a é ter mais verdade. problemas do que, né, de É, fato, colher o benefício com o exercício. tem muitas pessoas que param, assim, de se exercitar por conta disso, sabe? Por causa que se machucam e às vezes acham que o problema é o exercício, mas às vezes é o como a pessoa executou, né? O que que ela fez ali. Sim. E assim, isso até dá pra, assim, pra gente voltar um pouco na minha história, assim, quando eu comecei, sabe? Eu não tinha praticamente nenhuma pessoa, assim, que me auxiliasse ali, assim, né, como um professor. Então, assim, no início eu tive que ir por conta própria. Tinha colegas meus, assim, que treinavam também, e eu aprendi muito com eles. Uhum. Mas, assim, o conhecimento antigamente, quando eu comecei, há 8 anos atrás, praticamente ali em 2016, 2015, era muito escasso, sabe, sobre a calistenia. Então, você não sabia por onde começar, você não sabia que progressão que você poderia estar fazendo. Então, assim, eu tive bastante lesões também, sabe? Isso atrapalha muito, sabe? A gente fica, assim, muito, assim, desmotivado, sabe? Sim. Calistenia foi digamos assim, a sua primeira escolha ou não? Como exercício? Nossa, veio até umas ideias, assim, na cabeça, assim, do início mesmo, assim, de como que foi. Quando eu comecei, tem até uma foto no meu Instagram, assim, do antes e depois. Eu era uma pessoa muito magra. Pesava praticamente ali uns 53 quilos, 54 quilos, mais ou menos nessa faixa de peso. Então, assim, eu era muito magro, sabe? E, assim, eu via que eu precisava melhorar isso, sabe? Eu sentia, assim, que eu precisava começar a melhorar isso. E eu comecei pela academia. Eu comecei fazendo academia, eu pratiquei aproximadamente uns 6 meses ali de academia. Aí chegou um momento que eu não tinha mais, assim, a questão do dinheiro ali para mim estar investindo na academia. E eu comecei a treinar em casa. Aí eu comecei a pesquisar sobre a calistenia e comecei a fazer exercícios ali com o peso do corpo. Que daí onde eu comecei a explorar as flexões, sabe? Dips. Dips são mergulhos que a gente faz na paralela. E eu comecei a explorar esses movimentos e comecei a ir fazendo aos poucos, né? E um amigo meu de um trabalho que eu trabalhava com ele, ele me chamou pra conhecer uma galera que treinava numa praça. E foi lá que tudo começou. Cheguei lá, o pessoal tava fazendo uns movimentos diferentes, assim, eu falei, nossa, cara, preciso aprender isso aqui. E foi indo, sabe? É uma coisa assim que o que fez eu aderir a essa modalidade foi o desafio mesmo, sabe? Que ela proporciona. O Jefferson também pode contar pra gente, Jefferson, como que tá sendo aí, que você tá praticando, né? Não, eu tô aprendendo aqui com o Rodrigo, né? E o Rodrigo, o primeiro dia de academia, ele falou assim pra mim: Ô Jefferson, é o seguinte, eu vou passar pra você, né, os treinos aqui, mas eu tenho um trabalho também, se você quiser aderir, não foi, Rodrigo? Aham, a Eu vou te calistenia. passar alguns exercícios da calistenia. Eu não conhecia a modalidade, né? Sim. Mas eu lembro que a primeira flexão que eu fiz ali foi meio dolorido o negócio, mas Aí, ó. depois eu acostumei, cara. Já dá uma, já Mas dá uma pega, já, você né? percebe o resultado de imediato, assim, sabe? Por exemplo, nós fizemos um exercício, você vai lembrar, né? Tipo um alongamento. E eu sei que você falou, ó, já fica esticado o corpo, levanta os pés e os braços, né? Você Uhum. fica meio que um pêndulo ali, mas a sua barriga começa a tremer muito, cara, e força muito aqui, sabe? Ah, Então do ela abdominal, né? é um abdominal, né? Faz um exercício muito bacana aqui na região, né? Assim, eu senti muita diferença do que eu fazia na máquina. Eu já Aham. gostei mais desse exercício que ele me Entendi. passou. Aí você Eu- começa ali assim, você fala assim, ah não, tá tranquilo. Daí depois começa a tremer Exatamente. tudo ali assim, já fala, meu Deus do Porque céu. é o peso do corpo, né, que vocês Aham. utilizam, que na verdade essa modalidade traz, né? Você pode, inclusive até fazendo um gancho, você disse aqui, né, essa prática também é muito ao ar livre, né? Eu já vi pessoas na chuva praticando Cara, verdade. calistenia. E assim, o que nós podemos dizer? As pessoas hoje podem praticar isso em casa, né? Pelo que você Uhum. falou, você viu ali, começou a ver os exercícios, como que funciona isso? As pessoas podem praticar em casa? Sim, a gente pode até, assim, voltar a um tempo atrás, na época da pandemia. A calistenia, assim, entrou num auge muito, muito grande, sabe? Por essa questão dela poder ser feita em casa. Então, você não precisa, assim, de muitos equipamentos. Você pode fazer no solo, por exemplo. Você pode pegar, sei lá, duas banquetas e fazer alguns exercícios ali nas banquetas. Então, são coisas, assim, que você consegue estar usando a criatividade ali para fazer certos movimentos ali, sabe? Então, na pandemia, assim, teve um auge, assim, da calistenia.
E você verdade. pode estar fazendo na sua casa, né, cara? Assim, usando Então, apenas os então não tem chão. desculpa pra não ir na tem academia, desculpa. né? E até na gente? questão do tempo, sabe? Tem muita gente que fala assim, mas eu não tenho tempo. Sim. Mas, pô, você consegue fazer um treino, assim, muito bom de calistenia, né? Usando peso corporal ali, ou usando também alguns equipamentos ali de musculação, algum halter ou outro. Usando um tempo curto, sabe? De 15 minutos, 20 minutos, que é melhor do que não fazer nada, sabe? Sim. Eu até vi, né? Até realmente é interessante que você levantou em relação ao que a gente pandemia, passou né? da pandemia, porque eu vi muito vídeo na época realmente do pessoal fazendo exercício em casa. Tinha até umas senhoras assim que pegava, enchia litro com água assim, para fazer, acho que fazer peso, né? Uhum. E levantava, fazia em casa. Vi muita gente fazendo isso aí. Fazia live do pessoal fazendo exercício junto. Que hoje tem aqueles encontros em praças e tudo, o pessoal faz exercício, né? Uhum. Mas na pandemia eu vi o pessoal muito fazendo lives. Todo mundo encontrava online lá, fazia os exercícios, cada um na sua casa ali. É uma prática que consegue fazer em casa, então com 20 minutos de exercício dá pra fazer. Com 20 minutos, se você estruturar um treino certinho, você consegue estar fazendo na sua casa ali. E assim, é um treino assim que você sua mesmo, um treino Sim. que causa ali um estresse ali no corpo que vai assim te ajudar, né, na sua vida, né? Melhor do que não fazer, né? Então assim, a atividade física é essencial, sabe? A gente tem que estar E eu fazendo. estava vendo um artigo, inclusive, Ederson, e eu vi muito falando sobre que imita um pouco os movimentos da vida real, né? Os exercícios, né? Por exemplo, a pessoa vai segurar, vai tirar uma compra do carro ali para fazer força, para segurar ou levantar uma criança, é mais ou menos a mesma ideia que você também está fazendo força, né? Sem aparelho, né? Vamos dizer assim. É um Sim. exemplo que... E o legal da calistenia é que assim, a gente tá sempre em contato com o core. O core é o nosso centro de gravidade, é onde a gente cria uma estabilização no nosso corpo para a gente não ficar solto, né? E assim, a calistenia são movimentos livres. Então não é movimentos que você faz assim, por exemplo, sentado. Claro, assim, tem um movimento ou outro, mas a grande maioria assim são movimentos livres. Então você está sempre em contato com o seu core. Então um core forte, né? Você tem o restante do corpo forte. E assim, ela trabalha muito essa Mas o questão core é do o abdômen? Core é o abdômen, tem o glúteo também. É um eixo, né? É o né? eixo, É o eixo do isso. corpo, né? É É o o eixo eixo do do corpo. É o corpo. balanço, né? Ali que você consegue realmente. Realmente é interessante. E traz estabilidade, né? Essa parte aí do corpo, o tórax. Essa parte de estabilidade mesmo, que ela ajuda bastante. Porque se a gente for parar para analisar, a gente precisa ter esse core forte. Não adianta você ter força apenas no braço, sabe? Então, assim, tem que ter o core forte também para você conseguir sustentar certos movimentos que a gente faz no dia a dia. Interessante. E além da calistenia hoje, tem algum outro exercício que você pratica, que é mais ou menos nessa linha, que você gosta bastante? Cara, eu pratico, assim, o ciclismo. Ciclismo? O ciclismo. Mountain bike, na verdade, que é trilho de bicicleta, né? Sim. Eu faço mais pela questão, assim, da saúde cardiovascular mesmo. Porque é importante a gente fazer o cardio, sabe? O cardio, ele Sim. ajuda na recuperação. Eu tenho um problema com bicicleta, já. Você falou de Ah, é? bicicleta aí, eu ia te perguntar se você de fato comprou a bicicleta, né, Paulo? Ou não comprou? Eu queria comprar uma bicicleta, então. Até comprei Olha parada lá em só. casa. Como nosso autor de Os bicicleta. bastidores aí, pessoal, os bastidores da bicicleta ainda tá Verdade. parada lá. Mas tá fazendo exercício, né? Agora tá Fazendo fazendo, exercício. né? Não, eu sempre fiz exercício. Pelo menos uma caminhada. A gente faz uma caminhada à noite, mas agora eu tô pegando um pouco mais Sim. pesado aí, né? Eu, assim, né, minha rotina tem mudado muito ultimamente por conta de agenda mais profissional, mas eu sempre tive tempo para tirar para realmente academia, sempre gostei. Eu gostei mais da academia, mas acho que é algo que é um momento para mim, que nem você falou, um momento a gente esquece tudo. E até estava estudando em relação à questão da saúde mental, envolve muito isso. Hoje, as pessoas têm muito problema para desligar num certo momento. Todo mundo quer estar ligado a tudo e a qualquer coisa. O pessoal acha que precisa ser informado sobre tudo. E o tempo passa rápido, né? Quando a gente tá Exato. aqui, ó. Exatamente. Parece que voa. Exato. E aí o momento que eu usava para me desligar era muito academia, Gerson. Eu gostava bastante, cara. Mas ultimamente, por conta da rotina, eu não vou conseguir voltar e normalizar isso. Mas por conta da rotina e deslocamento agora, acabou ficando fora de mão. Tô já alguns dias parados, vamos dizer assim. Mas eu acho que uma coisa hoje eu posso observar que muda muito é realmente assim, a gente se sente mais pesado, cara. Em todos os sentidos. Hoje que eu tô assim, vamos colocar aí, 60 dias parado e eu vinha de uma rotina mais ativa. Eu já começo a perceber que eu tô mais pesado em todos os sentidos, cara. Tanto de peso, mas como de mente.
você fica mais sobrecarregado. Sim. Aí tem a ver com aquela questão de disposição, né? Uhum. Eu acho que nem você falou da sua avó, né? Que ela é bem disposta hoje e tudo. Um dos benefícios do exercício é, de fato, a disposição, né? Melhoria na disposição. E eu acho que é na disposição intelectual também. Você concorda? Você acha que faz sentido? Sim, cara, faz todo sentido. Porque assim, o nosso corpo, ele se adapta a tudo. Eu sempre costumo falar isso daí. Se você começar uma atividade física, ele vai criar adaptações para aquilo. Mas se você parar com aquela atividade física, ele vai voltar ao normal, ao que ele era antes, Sim. sabe? Então, assim, é importante, sim, você, né, a gente tá fazendo atividade física e manter ela praticamente pro resto da vida. É bom a gente manter para você ter os benefícios dela mesmo. Sim. E, assim, o lance da gente se adaptar, isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Porque, assim, muitas das vezes a gente se adapta a certas circunstâncias que a gente fica, assim, fica normal naquilo que está acontecendo, sabe? Confortável, zona de fica conforto, confortável, né? isso. E isso é ruim, querendo ou não, Exato. para certas ocasiões, sabe? Então a gente tem que, assim, que sempre estar fazendo coisas diferentes, sabe? Tem que sempre estar colocando níveis a mais pra gente estar subindo, no caso ali da calistenia, né? Do exercício físico, pra gente nunca ficar naquele platô, sabe? Sim. E esse lance do platô, assim, também é uma coisa, assim, que causa bastante desmotivação na galera, né? Que tem gente que às vezes chega num nível e depois não sabe o que pode estar fazendo pra alcançar novos resultados, né? Sim. Eu acho que faz sentido, né, Jefferson? Chega lá, você tá fazendo, de repente fala, cara, e agora? Não saio daqui, né? Ou às vezes também não tá dando resultado, né? Porque as pessoas acham, né, Rodrigo, que o resultado ele é imediato, né? As pessoas gostam de ver o resultado para poder... Porque muitas vezes, igual você falou no começo aqui, né? Você tá sentando um tijolinho. Uhum. Então parece que não. Aí você vai na academia hoje, você sai de lá, você não tá percebendo. Só que daqui 3 meses você começa a ver o resultado, não é assim? E muitas pessoas, às vezes, eles desistem no meio do caminho porque eles acham que, não tô tendo resultado, mas não é, porque o resultado ele vem com o tempo, né? E você percebe isso na academia, né? Muitas pessoas param, né? Começam com todo vapor ali. E para. Por que será que, igual você falou no começo, mudança de hábito, né? Tem que mudar os hábitos, né? E ter essa identidade, falar, não, eu quero isso pra mim, a partir de agora isso aqui vai fazer parte da minha vida. Ainda que tenha dores aí, né, no caminho, mas... Uhum. O que acontece porque as pessoas desistem, assim, às vezes, você que tá ali dentro da academia, né? Você vê muito isso, né? Cara, tem muitas pessoas que desistem, realmente. Tem pessoas que iniciam, assim, que a gente vê, assim, você fala assim, nossa, essa pessoa aqui vai dar certo, né? Ela vai aderir à prática e acaba desistindo ali com o passar do tempo. E isso, assim, envolve muitas coisas, sabe? Tem essa parte psicológica também, que às vezes precisa de um preparo mesmo psicológico. Tem a parte do tempo também, que às vezes a pessoa para de treinar pela questão do tempo, trabalho, correria, né? Mas assim, a gente tá sempre querendo fazer coisas assim que às vezes é para outras pessoas e às vezes a gente esquece da gente, sabe? Sim. E assim, o cuidado com o físico é uma coisa que reflete em tudo na nossa vida. Então a gente pensa assim que é só a estética, né? Vou treinar para ficar bonito, para ficar, né, forte, para emagrecer, para, sei lá, N fatores, né? Mas assim, a gente precisa disso pela questão da saúde, né? Daí a gente volta na vovó, né? Mas na tem avó. também, aí que eu falo, né? A sua avó teve atitude, né? Ela mudou ali a mente e falou, não, eu Sim. quero isso pra mim, e até porque eu acredito que ela tá colhendo os frutos, né? Ela tá se sentindo Sim. melhor, igual você falou, né? Você já vê os resultados que ela tá tendo aí, né? Com esse treinamento. É verdade, Que cara. bacana, eu fico muito feliz quando eu vejo essas histórias, porque até para incentivar nós mesmos, né, Hélio? Porque Exatamente. muitas vezes as pessoas falam, eu não tenho tempo para ir na academia. Cara, eu acho que o tempo é uma coisa que você pode começar o dia às 6 horas da manhã na academia, não é verdade? Muitas verdade. pessoas começam bem cedo na academia, Sim. né? Inclusive, o horário que eu tinha realmente conseguia fazer era esse horário, 6 horas. Então, Eu já não aguento, de manhã não rende. Não rende. não é pra mim. Não, eu não Mas aí você tenho acordava que força. horas daí? Acordava umas 5 e 5 horas. pouco. 5 e pouco. Só que antes ficava mais próximo, né? Agora, como eu mudei o escritório de lugar, aí ficou bem distante pra mim. Então, eu tô me encontrando agora na região ali, tô procurando uma academia ali próxima. Mas a partir de hoje ele já vai praticar calistenia. Não, viu? hoje eu vou. Viu, Rodrigo? Você Eu pode vou ter pegar a bike do Jefferson emprestada. A bike do Jefferson. Ó os bastidores. Olha os bastidores, começar a andar de bike. Verdade. Eu trouxe até um artigo aqui que eu anotei, Rodrigo, pra gente poder conversar, que é uma linha que eu acho interessante. Um artigo publicado pela Universidade Uniswan, que diz o seguinte: a rotina diária muitas vezes nos expõe a situações estressantes. E o corpo humano tem uma resposta natural ao estresse.
Portanto, a atividade física auxilia na liberação de hormônios, que são substância química, que podem atuar positivamente em todo o corpo, aliviando o nervosismo e melhorando o humor. Uhum. Então, esse artigo aqui, ele trata especificamente do estresse e também e outros problemas mentais, mas ele trata especialmente o estresse do corpo, que envolve ansiedade, entre outras coisas, a própria depressão. E também ele fala sobre a rotina diária dos benefícios e os benefícios do esporte, da prática do exercício físico. Nesse caso aqui, eles não tratam necessariamente de uma modalidade, eles falam do esporte como um todo. Você acha hoje que, no caso da calistenia, ela também envolve isso também? Porque, de fato, é um exercício físico, né? Uhum. Mas aí tem outros benefícios que você poderia agregar, como a parte muscular, o Jefferson falou aqui, né, Jefferson? A parte muscular, você tremer o braço lá e tudo. Isso é músculo, né? A parte Estabilidade muscular, também, né, Rodrigo? Sim. Sim. Estabilidade. Equilíbrio, né? Deu Eu costumo sempre falar que a calistenia, ela proporciona um corpo bem estético, sabe? Assim, um corpo mais puxando pro natural mesmo. Sim. Claro que com musculação você consegue também ter esses resultados. Tudo vai da preferência da pessoa. Então, no caso, você acha benéfico a prática no geral, mas também vamos pegar essa linha do mental. Você acha que, no caso da calistenia também, ela agregaria nesse sentido? Mental, diminui o estresse? Neuromuscular, talvez, né? Sim, você acha que ela também agrega nesse sentido? Cara, eu acho que ela desenvolve bastante essa questão. A gente pode falar do Ayrton Senna. O treinador dele, o Nuno Cobra, ele passava treinos de calistenia pro Ayrton Senna. Esse treinador do Ayrton Senna fez ele sair, assim, de um período que ele começou ali com atividade física. De um período, assim, que ele era fraco, franzino, sabe? Uma pessoa que não tinha força mesmo. Ele costuma falar que o coração do Ayrton Senna era pequeno, que ele não aguentava, tipo assim, os treinos, sabe? Uhum. E ele fez ele se tornar um cara, né, que a gente conhece hoje, né? Um campeão aí da Fórmula 1. E assim, foi por meio da atividade física, sabe? Do exercício físico. Sim. E A gente pode falar, então, que os benefícios vêm não só para a parte do corpo, como para a parte da mente, sim, de fato, né? E independente da modalidade. é verdade. A ideia é a prática do exercício em geral, independente do exercício. Você Seja pode praticar uma corrida, meditação, né? Exatamente, até uma meditação, Alongamento. uma corrida, um alongamento, tudo isso agrega nesse sentido, tanto mental quanto corporal. Porque, de qualquer forma, as duas são ligadas, né? Sim. Que nem você falou, tem o core, beleza, mas o corpo e a mente são duas coisas que são ligadas. Tá junto, né? Que tá junto. É que nem eu falei, hoje eu percebo isso, e de verdade, Jefferson, hoje eu percebo que talvez com a ausência da atividade física, eu enxergo que talvez até as tomadas de decisões são mais lentas. De verdade, é uma percepção minha. É verdade isso. E você que está praticando agora, você começa a Você enxergar vê mais. a diferença, né? Assim, quando você tem uma vida, não vou falar sedentária, né? Mas se você não pratica esporte, né? O seu corpo, você já levanta de manhã com o corpo meio dor, né? Meio cansado, né? Não acontece isso? Uhum. Então, assim, quando você pratica esporte, é diferente. Até para dormir, cara. Eu, particularmente, né? Eu tinha dificuldade. Chegava do trabalho um pouco tarde. Aí teve um dia que eu decidi na minha vida pisar no freio. Eu falei, eu não posso chegar depois das 6 em casa. Eu diminuí o meu trabalho e comecei a cuidar mais da minha saúde. Velho. Então, eu comecei a colocar na minha vida, pelo menos uma caminhada à noite eu tenho que fazer. Isso melhorou muito a minha respiração. Eu comecei a dormir melhor, levantava melhor com o corpo, né? Então, quer dizer, esse estresse do dia a dia, né? Que a gente percebe, as pessoas parecem que estão ligadas à tomada, né? Eu costumo Exato, dizer. exato. E talvez as pessoas não estão percebendo que o tempo está passando e a pessoa não está cuidando da saúde, né? É isso que a gente tem visto, assim, no dia a dia. Porque eu converso com muitos colegas, olha, não pratica esporte, só trabalha sábado, domingo, tem tempo para tudo, né? Uhum. E isso é uma coisa que prejudica muito, né, essa questão, né? Prejudica, a falta de cara. praticar esporte. A gente vê que a gente já tá no mês 4, né? Sim. E assim, já se passaram 4 meses. Então, se por exemplo, uma pessoa que fez uma promessa assim, não, vou começar esse ano. Janeiro? Não sei se eu tô tocando em alguém. É mentira, né? 31 de dezembro. É Então, mentira, Ederson. Então, assim, já se passou 4 meses, cara. Então, assim, a gente vê que o tempo tá voando. A gente já tá acabando praticamente esse mês, né? A gente já vai pro mês 5, quando a gente vê já tá acabando um ano e, assim, e o negócio tá indo. Então, por isso que é importante a gente começar, sabe? O quanto antes.
não deixe assim pra depois, não deixe pra segunda-feira, não deixe pra final do ano, pra começo do ano, sabe? Tem que começa assim quanto antes, sabe? Porque a sua saúde assim, ela vale ouro, sabe? E a gente consegue estar ajudando muitas pessoas por meio da atividade física, por meio assim dessa questão assim mesmo da gente querer melhorar, sabe? Sim. É, exato, eu tô dando essa percepção porque eu sempre fui de praticar exercício físico. E vai pra 4 semanas agora, cara, eu tô desesperado já, preciso voltar. Porque você começa a sentir. Então é assim, você começa a sentir a dor pra começar, e depois, que você tem uma rotina, a hora que você fica um tempo fora, você começa a voltar aquelas dores de novo, cara. Você fala, meu Deus, e agora? Tô fazendo. E você começa a perceber a necessidade, né? É a necessidade, exatamente. Você É a tá ali no necessidade. dia a dia, aquele trabalho, correndo pra lá e pra cá, né? Mas você começa a perceber a necessidade, porque o seu corpo ele começa a ter a reação, né? Dá sinais, né? Ele dá sinais, né? Você vê assim, pequenas coisas assim, por exemplo, cansaço, as dores, né? O mental também fica um pouco assim mais, né? Você vê assim que tem diferenças ali Sem no dúvida. corpo, sabe? Exato, é o que eu tô relatando aqui. É um relato realmente de bastidor. É isso. Porque, de verdade, vai para 4 semanas que eu tô sem fazer atividade física, eu já começo a sentir, Jefferson, que as tomadas de decisões são mais lentas. É fato isso, cara. E eu começo a enxergar isso, eu começo a entender. É aquilo, quando a gente começa a prática de exercício, vai um tempo para você assimilar. Não só o corpo assimilar, mas a mente também. Que agora você tá digamos assim, você começa um novo projeto, qualquer nova. Vou tocar música, alguma coisa, você vai tendo que mudar a sua rotina, né? A sua mentalidade você vai preparando também. É um tempo. Uhum. E no caso de quando você fica um tempo parado, eu tô sentindo que é a mesma coisa. É como se você começa, tipo assim, vamos falar, se fosse um computador, você começa a desativar. Opa, desliguei o monitor, depois eu tiro o mouse fora, você começa a sentir, tô sentindo isso. Então é aquilo, começou a praticar, o interessante é manter ali a consistência, manter. E hoje, assim, você acha que existe uma, digamos assim, uma rotina que é ideal? Por exemplo, 3 vezes na semana seria o ideal. Ou você acha que é interessante todos os dias, ou pelo menos uma vez na semana? Existe uma rotina ideal? O que você acha nesse sentido? Cara, assim, eu vejo que é importante a gente ter uma sequência assim de exercícios durante a semana. Eu não vejo assim tanto benefício da gente ter por exemplo, treinar na segunda-feira e ter um espaço muito grande assim para você dar um novo estímulo, sabe? Por exemplo, eu treino na segunda e vou treinar só na sexta. Entendi. Eu acho que o interessante mesmo ali assim, se a pessoa conseguir é 3 vezes na semana. Mas 2 vezes você já consegue ver resultados legais já no seu corpo. Então seria mais ou menos o Mais ou ideal menos ali de 2 a 3 vezes na 3. semana. No mínimo ali assim, a pessoa consegue já tá vendo assim benefícios na questão do corpo. Porque o nosso corpo ele precisa de estímulo, sabe? Então, se a gente tem esse espaço assim grande na questão do estímulo, é difícil pra gente ter as adaptações. A gente consegue ter, mas é um pouco mais demorado. Entendeu? Então, para quem busca resultados mais rápidos, eu sugiro 3 vezes na semana. Inclusive, tem um aluno meu, o Marcelino, mais conhecido como Baiano, depois ele vai assistir isso daí. Ele começou definitivamente do zero. E ele treinou praticamente ali por 3 vezes na semana, ali 3 a 4 vezes na semana. E, cara, ele teve um resultado, assim, surreal em 11 meses de treino de calistenia. Eu tenho a foto dele aqui da evolução dele, sabe? E, assim, ele teve um resultado, assim, muito bom, assim, com a calistenia, sabe? E eu vejo ela como um benefício, assim, para pessoas que buscam resultados mais rápidos, sabe? Entendi. Não, então, interessante seria pelo menos ali 2 a 3 vezes. E, por Isso. exemplo, hoje a pessoa, eu ando igual o Jefferson, por exemplo. Comprou a bike, ficou. E eu falo isso. Guardou, escondeu lá dentro de Escondeu a bicicleta dele mesmo. Tá lá, né? Ele Lá tá escondeu, escondido. Paula, nos bastidores da bicicleta. Tá com a borrachinha no pneu ainda. Olha aí, cara. Coisa linda. Nossa, Tá sério. zero, então, Eu hein? não posso Ele podia dizer fazer uma... nada, porque eu já fiz isso, já. Eu já fiz, cara. Eu já fiz. Eu já comprei uma bicicleta, porque aqui na região, aqui, a gente tá gravando isso aqui em Maringá. Comprei uma bicicleta por conta de um primo meu, começou aí na onda do ciclismo e tal, né? E montou um grupo lá, todo mundo, né? Todo mundo já andava, no caso, né? Eu não, eu fazia academia. Mas eu tinha uma rotina mais ativa, né? Uhum. E aí ele falou, cara, vamos comprar a bicicleta, vamos começar a andar, né? É bacana, a gente faz trilha, vai aqui na região, eles vão em cidades próximas, vai um grupo, né? Geralmente vai um carro que leva o pessoal também, um guia, né? Que eles falam. Uhum.
E aí eu fui na onda, Jefferson. Fui na onda, comprei a bicicleta, cara. Eu fui uma vez e nunca mais, cara. Nunca mais. Não sabia, não. E não chegou nem a sujar a bicicleta na trilha, pra ter noção de como foi. E aí eu já passei por essa experiência de comprar a bicicleta e deixar lá. Mas assim, você acha que seria interessante hoje, por exemplo, quem faz bicicleta, eu não tenho tempo de ir na academia, eu não gosto de academia. Tem muita gente que não gosta, né? Não é todo mundo gosta de todo tipo de exercício. Você acha que seria interessante a pessoa conseguir, por exemplo, unir a calistenia, que é um exercício que ela consegue fazer em casa, com a bicicleta? Em praças, né? Exatamente. Você acha que seria interessante? Porque ele pode usar até a própria bicicleta para andar ali, depois para numa praça, complementa com a... Faz um alongamento, né? alongamento. Se a gente for para analisar, a calistenia ela está presente como base em muitas modalidades, como a ginástica. Futebol, inclusive, futebol, né? Pra fazer galera... o alongamento no Isso. final do jogo. A galera usa muito o preparo da calistenia, né? Porque o pessoal ele não pode ter, assim, aquele tamanho muscular muito grande, né? Exato. Então a galera tem que ser um corpo ali mais slim, mais resistente, né? E assim, eles trabalham bastante a questão da calistenia. A gente nem lembrou de perguntar isso pro Ananias, hein? É verdade. Ele falando que sobe e desce com os equipamentos nas Ele costas. tá fazendo calistenia. Ele deve estar fazendo calistenia, viu? Deve estar fazendo calistenia e não percebe. O Ananias foi o nosso convidado no segundo episódio da nossa série aqui. Né? O garotinho Ananias Rodrigues, mandar um abraço para ele. Né? Um dos maiores narradores esportivos aqui do Paraná. E ele contou para nós aqui que ele sobe muita escada quando ele chega no estádio, né? Ele chega com equipamento, aí ele fala assim, eu sou um garotinho, né? Porque ele sobe as escadas. Né? Exato. Ele é o primeiro a chegar, o último a sair. E leva todos os equipamentos, tudo, desce, né? Então, realmente... Tá praticando calistenia. Tá praticando calistenia. Tá vendo? E criança também pode praticar, Rodrigo? Pode, cara. Tem idade para isso assim, ou não? Se a gente for parar para analisar, né, o lance do treinamento com peso corporal, né? A partir do momento que a gente começa a pisar nessa terra aqui, a gente começa o quê? Claro, né? Tem um bebezinho ali, mas depois a gente começa a ir crescendo, né? E a gente começa fazendo o quê? Andando ali, a gente começa a engatinhar. Então, são exercícios ali que utilizam apenas o peso do corpo, sabe? Então, assim, crianças, adolescentes conseguem estar se beneficiando, sabe? Com a calistenia, conseguem estar, assim, desenvolvendo ela para ter esses benefícios, sabe? Então, assim... Não teria, digamos assim, uma contraindicação dessa prática, um exemplo assim, não tem especificamente uma contraindicação. O único cuidado que eu sempre costumo falar para as pessoas que vai começar a praticar calistenia é ter um profissional por perto, Exatamente, sabe? Isso é importante. Né? Porque assim, às vezes a pessoa não vê algum vídeo ali, algum vídeo do YouTube, né? E não para pensar na individualidade que ela tem, sabe? E um dos princípios do treinamento é esse, a individualidade biológica. Então, um treino que funciona pra mim, às vezes não vai funcionar pro Jefferson. Sim. Sabe? Tem que ser bem pensado. Com certeza não vai funcionar pra mim. Né? É verdade. Não, mas exatamente. Acho que é interessante a prática do esporte em geral. Claro que cada um vai entender sua própria individualidade nesse sentido, né? E também aquilo. É importante você achar um exercício que você goste, porque também não adianta você falar, putz, eu vou, igual no meu caso, né? E do Jefferson também, acho que eu posso citar, Jefferson. Sim. A gente comprou a bicicleta. Talvez não seria interessante a gente ter comprado, mas não é uma coisa, pelo menos eu não gosto de bicicleta, eu fui na onda. Então, assim, de qualquer forma, vale a pessoa buscar um exercício que talvez ela goste, né? Algo nesse sentido. E tem aquilo também, às vezes começa a descobrir. Você começa a prática, depois vem, comecei a gostar disso aqui. Né? Verdade. Então acho que vale a pena você estar aberto a experimentar, digamos assim, né? Algumas práticas diferentes. E além da calistenia, você comentou aqui, você também é professor de, como é que é? Street workout, é isso? Isso, street workout. E como funciona? Como que é esse exercício? O street workout, traduzindo, é treino de rua. É um método de treino, um estilo de treino que começou... em países como os Estados Unidos, começou em cidades assim que eram mais assim do Brooklyn mesmo. Nova York. Galera treinando mais nas praças, sabe? Ele começou a surgir, sabe? Esse estilo de treino. E para quem me pergunta assim a diferença entre o street workout e a calistenia, o street workout, ele é uma calistenia. Ele só tem essa nomenclatura diferente por conter movimentos mais avançados, sabe? É como se fosse uma calistenia mais avançada que envolve movimentos ali, por exemplo, a handstand, a parada de mão, sabe? Então, são movimentos mais avançados ali que a galera acaba fazendo.
Mas o street workout, ele tá dentro da calistenia, ele é uma vertente da calistenia. A calistenia é algo maior, assim, algo que engloba ele, sabe? O street workout, ele é apenas uma das modalidades ali, assim, que você consegue São aqueles exercícios que o pessoal faz nas barras, assim, Isso. nas ruas, né, inclusive, né? Isso, que daí tem o pessoal que faz os movimentos... A gente sempre costuma falar, né, que o street workout, ele tem Sim. movimentos acrobáticos, são movimentos dinâmicos, que tem giros, sabe? E tem movimentos estáticos também, que são os isométricos, que envolvem mais força, explosão. Movimentos que... Eu vi um vídeo de pessoal, me corrija se eu estiver errado, Adriano, pessoal fazendo calistenia, eles realmente equilibrando na barra, assim. Aquele é o isométrico, é isso? Como que era o movimento? Ele Tipo, para na puxando uma barra, assim, assim? isso, vai fazendo movimento na barra. Ele pega na barra assim e vai fazendo movimento só, ou sobe, desce. Tem um que pendura corrente no pescoço, assim. Isso, pesado. mas ainda isso daí é a calistenia. A gente pode falar que é a calistenia. Porque É a calistenia. porque a calistenia assim, envolve mais repetições, sabe? Por exemplo, repetições mesmo, assim, de fazer os movimentos. O street workout, ele já é mais um mix, assim, sabe? De combos que você faz. Mas o Entendeu? objetivo daquele exercício ali é fortalecer mesmo? É fortalecer o músculo, a articulação? Porque realmente, não sei se você chegou a ver esse vídeo já, mas é um pessoal que faz. Inclusive, acho que eu vi um vídeo acho que The Rock fazendo algo nesse sentido. Que ele começa a pendurar assim, aí ele tenta fazer assim, que vê um vídeo, o pessoal estica a perna. Aham. É tipo na barra, né? Isso, eles fazem na barra, assim. É um exercício interessante, mas é que não entendeu. Porque lá, na verdade, é um exercício para articulação, peso. É mais ou menos essa Sim. linha, assim. É a calistenia, não é o street Isso, workout nesse caso. é a calistenia também daí, que envolve essa modalidade daí. E a calistenia ela é usada assim como preparo, né? Pra pessoa partir pro street workout. Porque o street workout, ele são movimentos mais complexos, sabe? Então, assim, é sempre bom voltar à base. E a base que eu sempre costumo falar é a calistenia, sabe? Que legal. E a pessoa que quer perder peso, né? É um exercício, a calistenia, ela pode trazer esse benefício também, né? Ela Sim. não é só músculo, né? Pra pessoa, é isso. Isso, a pessoa consegue, assim, perder bastante peso, sabe? Com a Perde calistenia. muita caloria ali, Perde. talvez, né? Porque a calistenia, a gente costuma sempre trabalhar com repetições acima do normal. Normal que eu falo assim, 8 a 12 repetições. O normal seria isso, né? A gente faz, por exemplo, 30 repetições, 50 repetições. Porque você vai chegando num momento, assim, num estágio, que você acaba acostumando, você acaba chegando num nível ali que você acaba acostumando ele a fazer 10 flexão. Então fica algo tranquilo. Então você consegue estar partindo para futuros recordes ali, né, de números. E, assim, esse estilo de treino, ele causa um grande estresse fisiológico e causa acidez metabólica. E essa acidez metabólica é o que promove, assim, a queima calórica. Porque é um exercício ali que acaba ocasionando um EPOC, que a gente chama que é o consumo de oxigênio após exercício. Então, depois que você faz um treino, por exemplo, de calistenia, você acaba consumindo oxigênio depois que você acaba o treino, sabe? Então, seu corpo tá sempre queimando ali. Interessante, né? Você vê como é que é. E uma coisa que eu achei interessante, Wesley, que eu percebi assim de imediato, sabe? A gente parece que vai perdendo um pouco o equilíbrio do corpo, né? Se você não praticar esporte, você vai amarrar o tênis, se você não tomar cuidado, você cai, né? Já dá uma dorzinha nesse também. Agora, com isso, dá uma estabilidade no corpo, sabe, Ed? Eu percebi isso. E isso é uma das vantagens também, além disso. Sim, cara. Aí a gente volta no lance do Ayrton Senna. O treinador dele passava para ele fazer o oitava. O oitava é um movimento da calistenia, que nada mais é do que você subir em cima da barra. Então você vai jogar o seu corpo em cima da barra, aí você vai parar lá em cima. É um movimento ali que pega praticamente o seu corpo por inteiro. Ele pega o abdômen, o core, né, por inteiro, as costas, peito. Cara, é um exercício incompleto, que ele causa bastante estabilidade no corpo. Então, assim, é surreal, assim, de saber, assim, que o Ayrton Senna fazia calistenia, cara. Pois é, Cara, e é interessante o que você tá falando, pelo seguinte, você já andou de kart, Ederson? já andei. Quando terminou a corrida, você conseguiu sair normal do carro, não? Demorou um tempinho, Demorou? mas eu consegui sair. Eu fiquei uma meia hora pensando como que eu ia sair. Aí até que um amigo meu conseguiu me tirar do carrinho, Mas o né? que você sentiu, assim? Porque eu fiquei... sem praticar exercício nenhum, se você andar de kart, pelo menos aconteceu comigo. É verdade. Que daí tem que ter bastante é. estabilização, né? Quando você sai, Meu Deus. pescoço meio doendo e tal, né? Mas assim, eu demorei uma meia hora pra sair do carrinho ali, né? Do kart, né? Mas é isso em função que nós estamos falando, né? Você imagina
é uma corrida profissional, qual que é o desgaste, né? A pessoa tem que estar com um preparo físico muito grande, não é isso? Cara. E talvez a calistenia que você falou aí do caso do Ayrton Senna, né? Deve ser que assim, se for ver a kart, né, Fórmula 1, esses esportes assim de corrida, eu dei um exemplo né? do kart, né? Uma coisa básica, a gente brinca ali, né? Mas você imagina uma corrida profissional, Então, quanto tempo que esses pilotos ficam dentro de um carro, né? O cara tem que ter uma estabilidade e resistência muito grande. Então. Aí entra o core, né? O core, aí entra o core. Que realmente, a hora que você imagina o vira, cara você vai para aguentar um lado, vai para o outro. Imagina o cara aguentar um carro ali, a sei lá quantos por hora, Concentrado. O kart também segurar ali, né? Você vai fazer aquelas curvas lá, meu Deus do céu, né? Você assim, é cansativo, né? Você fazer várias vezes ali, né? E você participa profissionalmente, você compete, isso aí é um esporte em si ou não, assim? Sim, ou é uma atividade? Não, é um esporte. É um esporte já. Se a gente for puxar pro lado do street workout, hoje em dia a gente já tá vendo, assim, uma evolução muito grande nessa modalidade, que a gente consegue ver, assim, competições acontecendo para fora também, aqui no Brasil também. Inclusive eu participei de uma, que foi lá no Arnold, é um evento multiesportivo lá em São Paulo. Eu participei daí como atleta de street workout. E aí você tem categorias também, né? Iniciante, avançado, intermediário. E você consegue tá desempenhando ali os movimentos que você sabe para mostrar para as pessoas ali, né? Para fazer ali a competição. A competição, ela funciona como? Realmente executar o movimento. Isso. E você é, digamos assim, avaliado em relação a isso. Porque na musculação tem a apresentação, né? Que eles fazem, né? Quando é competição, né? Você desenvolve o corpo e você se apresenta, né? Aquelas apresentações de bodybuilder, né? Uhum. Então eles se apresentam lá e todo. No caso da calistenia, não é a apresentação do corpo, então é a execução do exercício, é isso? Isso, falando da modalidade que eu pratico, que é mais o street workout, eu curto mais essa modalidade pela questão dos movimentos. Então, falando da questão dos movimentos como full planche, front lever, efesto, são nomes meio estranhos assim, mas só que colocando no Google ali, a galera vai conseguir entender que são movimentos estáticos ali. E assim, quando você vai para uma competição, você acaba fazendo esses movimentos, sabe? E tem várias variações que você consegue estar fazendo com esses movimentos. E a intenção da competição é você tem um tempo, né, para você estar fazendo uma apresentação e fazendo o seu melhor desempenho ali possível. Tem regras ali que você precisa estar seguindo ali também da competição. Geralmente no profissional é mais, no caso que eu competi, né, é mais assim, mais liberado. Então você consegue estar fazendo movimentos assim que você considera melhor, sabe? Então você consegue performa melhor que você performa melhor. Entendi. E assim, geralmente as competições têm esse período de apresentação, que é em um dia, e no outro dia a galera que passa na apresentação faz as batalhas. Que daí geralmente passa 10 atletas, né? Aí rola a batalha que é de X1, é 1 contra 1. Aí os 5 que passar, que vencer, né? Aí batalham entre esses 5. Aí os 5 batalham entre os 5 daí. Interessante, né? Aí a contagem da questão dos pontos, assim, daí a gente sempre conta, né? A questão da forma do movimento, né? Como foi executado, se foi executado no movimento com uma boa forma, se manteve o movimento por um tempo, sabe? A gente costuma sempre considerar 3 segundos de isometria, que geralmente não adianta nada você chutar lá e não segurar, né? Então você tem que segurar o movimento também. Então tudo isso daí vale ponto, sabe? Interessante. Mas tem uma rotina, assim, por exemplo, todo mundo vai executar o mesmo exercício, aí é avaliado, ou não? Cada um executa Não, cada um tem, assim, o seu estilo, sabe? Não, Então, assim, tem inúmeros movimentos, né, que você pode estar fazendo no street workout ali numa apresentação, sabe? Então, cada movimento conta um ponto, né? Então, tem movimentos que são mais avançados, outros movimentos são menos, e isso tudo vale ponto. Então, assim, quem conseguir fazer um desempenho, assim, que for, assim, com movimentos mais avançados, a pessoa consegue tá ganhando ali a competição, né? É uma atividade que parece que tira um pouco o estresse, né, da pessoa, né? Isso aí deve contribuir muito no dia a dia, né? No trabalho, pra você chegar disposto no outro dia, né? Talvez. Ou no mesmo dia, se você praticar de manhã, né? Isso deve ter alguns benefícios. Quais são os benefícios, assim? As pessoas que estão nos acompanhando aqui, né? Uhum. Talvez podem estar perguntando, mas quais são os benefícios, por exemplo?
a pessoa consegue dormir melhor, né? Tudo vem em função, não só a gente estava falando aqui, mas de outras atividades também, né? Outras modalidades, né? Exato. Praticar esporte, que é importante, né? Mas especificamente da calistenia, por exemplo, ansiedade, o que você fala para nós, assim, que as vantagens que isso traz, né? De benefício para a pessoa que quer emagrecer ou a pessoa que quer adquirir músculo, massa muscular, né? A gente vê hoje em dia uma grande parcela da população precisando mesmo de atividade física, né? Jovens, idosos, que acabam, assim, tendo bastante questionamento dessa parte de dor, né? Do sono, a parte mental, psicológica. E a gente está vivendo num mundo, assim, que assim, tá passando por muitos problemas, né? Principalmente nessa questão psicológica, que o exercício físico acaba ajudando a pessoa. A pessoa acaba se tornando mais disposta e tendo ali desafios a ser enfrentados ali para ela estar se desenvolvendo, sabe? Que o exercício físico proporciona. E é legal isso. A prática do exercício físico, os benefícios para a mente, corpo e para a mente, né? No corpo, obviamente, de fato a disposição, a energia, a produção, etc. Para a mente tem muito a ver essa questão também e para o corpo todo, né? Mas tem muito a ver essa questão também da produção hormonal, né? Você começa a desenvolver, ele começa a mexer com essa parte também, né? Sim. Então aí a gente consegue enxergar esses benefícios. É claro que a gente está falando da calistenia, que é o seu esporte, vamos dizer assim, hoje seu esporte core, né? Uhum. Mas a prática de atividade física, no geral, tende a desenvolver isso, né? A melhorar essa produção hormonal, Sim, controlar, cara. reduzir estresse, igual o Jefferson pontuou. Se a gente for para analisar a questão hormonal, o principal hormônio do nosso corpo, que é a testosterona, um hormônio masculino, é o que, assim, faz a gente desenvolver tudo. Crescer cabelo, crescer músculo, que faz você acordar de manhã disposto, sabe? E, assim, a prática de atividade física proporciona esse aumento, que muitas pessoas hoje em dia não tá fazendo, sabe? E acaba tendo esse desânimo, entendeu? Então, assim, é sempre importante a gente ver essa questão também hormonal, sabe? Da modalidade. Porque acaba aumentando ali a testosterona. E, consequentemente, a pessoa fica mais feliz, fica mais disposta, por causa desse aumento mesmo de hormônio, sabe? Sim. Começa a criar uma rotina ali, tudo começa a melhorar, né, Jefferson? Sim. O Jefferson pode falar isso com propriedade. Eu comecei há pouco tempo aí, praticar, né? Agora, hoje na sua avaliação, assim, vamos ao que interessa. Hoje na sua avaliação, o Jefferson pode ativar a bike dele novamente? E você sabe, Ederson, vou falar uma coisa pra você. Eu morava em Ilha Solteira, nasci em Ilha Solteira, interior de São Paulo. Talvez a cidade que mais tem bicicleta por pessoa, por habitante, sabe? É uma cidade planejada e, assim, você vai encontrar várias bicicletas numa casa, né? Então, sempre pratiquei o ciclismo ali, né? Ou dentro da cidade mesmo, né? Pra se locomover. Ia pra escola de bicicleta, enfim. E você sabe que de um tempo pra cá eu parei um pouco de andar de bicicleta. Eu fiquei pensando, né? A vida inteira praticamente, né? Morando no interior de São Paulo ali, eu andava de bicicleta. Agora, por que será que a gente... eu percebi isso quando eu fui uma vez fora do país. Eu fui para Nova York uma vez, eu percebi isso, assim. As pessoas, eles praticam muito o esporte e muitas pessoas vão para trabalhar de bicicleta, né? Tem pessoas que vão até trabalhar a pé mesmo, preferem não pegar um metrô, um ônibus, andar um pouco mais para praticar exercício, né? Eu conheço, tem muitas pessoas aqui em Maringá mesmo, tem colegas meus que sobem a escada ao invés de entrar no elevador. Cara, você me fez lembrar muito legal isso, me fez né? lembrar do maior investidor aqui do Brasil, o Luiz Barsi. Cara, o médico dele receitou a ele que ele precisava caminhar, né? Precisava fazer uma atividade física. E o cara é bilionário. Ele fazia o quê? Ele pegava o metrô pra ir pro serviço, pra ir pro trabalho. Imagina só, você sentado do lado de um cara que é bilionário ali, assim, de metrô ali, assim, você mal imagina que o cara é, tipo Esse cara tá no metrô, né? Que o cara tá no metrô. Assim, pode comprar toda a linha aqui. O cara pode comprar, então, tipo isso aí, o cara é bilionário. Mas isso é uma coisa pra gente refletir também, né, Eras? Porque às vezes muitas vezes você pega o carro pra sair, assim, pra ir num local que tá 2 quarteirões da sua casa, você pega o carro hoje, né? Não é uma coisa pra gente refletir e pensar, Cara, por que não? Eu não poderia ir a pé, hoje eu não fiz nenhum exercício, às vezes você tá trabalhando, aí fala, eu vou trabalhar, eu vou a pé hoje ali em tal lugar, porque eu penso assim, isso vai trazer algum benefício pra mim.
né? Talvez isso seja uma coisa interessante, porque aí entra aquela história, né? Eu não tenho tempo para praticar esporte. Talvez você fazer uma caminhada durante o seu trabalho, né? No local deslocando para sua casa, talvez isso já traz algum benefício, né? Pequenas escolhas ali Pequenas escolhas, que né? fazem diferença. Colocando o tijolinho, igual você Isso. falou no começo, né? É verdade. Essas pequenas escolhas aí é o que faz as pessoas mudar, assim, certas coisas, assim, do dia a dia, sabe? Quando você começa a fazer esses ajustes, assim, sabe? Em querer fazer certas mudanças, sabe? Ah, não, hoje eu vou tentar tomar mais água, sabe? Sempre começando aos poucos ali. Importante que ele falou, Ederson. Eu não tomo água, Ederson. É sério. Rapaz, eu vou falar que eu não tomo, eu tomo um copo de água. Chico toma água, né? Vamos todo mundo beber um gole aqui, então? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, porque agora tá eu na hora fiquei de tomar preocupado. água. Toma água aí, Chico. Mas você falou uma coisa interessante, não só a questão aí da água, mas a alimentação também, né? Sim. Porque também não adianta você praticar esporte e comer uma feijoada todo dia, Ederson. Aí não vai resolver seu problema, né? Isso tem a ver, né? Tem que também trabalhar essa ideia que a pessoa coloca ali na mente de mudança, né? Que é uma vida saudável, isso parte na mente da pessoa, Sim. né? Costumo dizer que para você tirar o fruto que está estragado, você precisa trabalhar na raiz e não trocar o fruto. Precisa trocar a raiz, né? Atacar o problema. Então isso é interessante porque eu acredito assim, o esporte em si, ou você praticar uma atividade, você tem que pensar também na alimentação, né? E como funciona a alimentação de um atleta, por exemplo, a pessoa que vai na academia lá, que você vai, você é professor também, né? E o que você orienta, você fala para ele essa questão de alimentação, Sim, cara. essa mudança, né? A alimentação é a base da nossa existência. Assim, se hoje a gente tá, né, se hoje eu tô vendo você, assim, né, o que te constituiu hoje é o alimento que você comeu, sabe? E o alimento, assim, ele é muito importante, assim, pro nosso desenvolvimento. E eu, como atleta, no início eu não cuidava muito da minha alimentação. E hoje em dia, assim, eu tive, assim, ajustes, assim, que me ajudou bastante a melhorar minha alimentação. Eu não deixo, assim, de comer certas coisas. Por exemplo, aqui em Maringá, né, a gente tem o famoso dogão. Vira e mexe ali, você acaba comendo alguma coisa ou outra. Mas, assim, eu sempre falo para as pessoas voltar no eixo ali de volta, entendeu? Na rotina ali. Porque a alimentação, cara, a gente tem que ter esse cuidado, sabe? A gente tem que ter o cuidado do que sai da nossa boca e do que entra também, entendeu? Então, assim, ela é a base, sabe? Ela é o nosso combustível. Hoje, o que Jefferson ele falou, realmente ele foi bem assertivo nisso, que tem a ver com a disciplina, né? Você tem que se disciplinar e obviamente, estar aberto a mudanças, né? Porque é uma mudança de fato de hábito no geral. Você começa a praticar exercício, você precisa fazer outras melhorias, né? Não é só a prática do exercício e comer feijoada todo dia, né? Acho que todo mundo queria isso. Você mas pode não comer é o uma ideal, feijoada né? no final de semana, né? Talvez, né? Você exato. também não... Agora que tá friozinho aqui em Tem que Maringá, usufruir né? também das coisas boas, né? É Um verdade. domingo sim, Você outro não não. vai parar. Cuidado, Ederson. Mas assim, ó, a gente tá numa geração que cada vez menos, isso pesquisas já dizem isso, cada vez menos essa geração tá nesse intuito de tomada de decisão. Cada vez menos. A gente tá vivendo uma geração que tá fugindo das tomadas de decisão. Como que é a abordagem hoje nesse sentido? Porque de fato a pessoa precisa tomar uma decisão de mudar, né? Compromisso, né? Exato, ela Hoje em tem que dia- assumir um compromisso. Como que é essa abordagem hoje com essa geração? É da mesma forma que a anterior? Por exemplo, a gente vai para uma linha que a prática do exercício é interessante, tal. Ou não? Você acha que essa abordagem com essa geração tem que ser E diferente? até fazendo um gancho aí com a internet, né? Talvez com a informação hoje as pessoas estão mudando, talvez, em relação ao passado, né? Você pode confirmar isso? Assim, você percebe na prática que as pessoas estão, igual você falou no começo, né? Hoje tem muitos idosos na academia. Talvez lá atrás, né? Vamos falar 30, 40 anos atrás, era diferente, Exatamente. né? Não, Então teve essa mudança, né? Se visse idosos na academia era totalmente assim diferente, né? Antigamente era mais a galera bodybuilder mesmo, né? O pessoal forte É mesmo, verdade, cara, que você tá falando. Isso tem a ver com a informação, realmente, né, Jefferson? Porque daí sim. o pessoal começa a ter uma noção de, por exemplo, opa, isso aqui pode ser uma alternativa para mim evitar o remédio. Eu vi na internet uma pessoa falando, né? Talvez a pessoa Isso, exato. É que nem tira tu falou, como né? exemplo ali e fala, não, tem que começar igual. É exemplo que você está trazendo para nós hoje. Você contou aqui no começo da sua avó, que faz calistenia, né? Que faz esse treinamento que você apresentou para ela. Então, talvez muitas pessoas hoje, Ederson, vão estar pensando nisso, né? Por que que eu não posso fazer uma academia? Talvez a gente sempre traz a ideia de... sempre traz uma desculpa, né? Quando você não quer fazer algo, né?
Hoje não tem tempo. O tempo a gente que faz, né? Exato. Então, assim, mas é legal essa ideia que você traz aqui, que vai servir como exemplo para muitas pessoas, né? Pensarem essa ideia de como eu quero chegar lá na minha vida, lá uns 60, 70 anos, 80 anos. É verdade. Será que eu vou chegar firme, vou chegar com saúde? Talvez E o é o que você tempo está tá voando, falando né? agora, né? E o Exatamente. tempo tá voando, o tempo tá passando. Sim. É aquela linha, né? Melhor prevenir do que remediar. Não é Exatamente. assim? Então, inclusive, eu já vi várias fotos de pessoas assim, idosas, bodybuilders, sabe? Forte, tudo assim, cara. Você vai ver lá, você olhando na foto, você fala, esse aqui tem 40 anos, 50 anos. Não, tem 80. E Isso é incrível, cara, porque você vê que realmente é a prática do esporte ali, realmente. E as pessoas estão pensando muito agora, pelo menos eu tenho essa impressão, não sei se você pode confirmar isso para nós, mas as pessoas estão pensando muito mais na prevenção, né? Porque antes tinha aquela ideia, a pessoa está com uma doença ou com um problema, aí vai lá, compra um medicamento ou faz um tratamento, mas hoje não, as pessoas pensam, não, eu não posso comer açúcar demais porque eu vou ter problema. Não tem essa ideia hoje de conscientização? Você não acha que com a internet, qual que é a ideia da internet hoje? Ela traz essa informação, né? Sim, hoje em dia a gente consegue, assim, ter bastante informações nessas questões, assim, da parte da alimentação nossa, né? E, assim, tudo isso impacta em como a gente vai... o que a gente vai ter, assim, né, de benefício nessa questão, sabe, da alimentação. E uma das coisas muito importantes que eu sempre falo para o pessoal que o nosso solo que a gente tem hoje em dia, ele tá, assim, bem, assim, com falta de nutrientes, sabe? E a parte da suplementação é muito importante. A suplementação, ela ajuda você a ter um nível a mais ali na questão ali, assim, do nosso cérebro, sabe? De funcionamento, na parte nutricional, sabe? De minerais. Assim, o suplemento, ele é muito importante também nessa questão, assim, da alimentação, sabe? Então, digamos assim, é um mix, né, de coisas que precisam ser feitas Um mix. e mudadas para realmente obter os benefícios daquilo, né? Isso. E é que nem a gente falou, né? Coisas pequenas, sabe? As pequenas coisas, elas precisam ser feitas para formar as grandes coisas. E as grandes coisas são formadas pelas pequenas coisas. E Isso talvez- é uma analogia assim Legal. bem legal da gente entender, né? Porque a gente vê assim, por exemplo, eu treino há 8 anos, né? Hoje eu posso considerar que eu tô num nível bem superior ao de antigamente, mas assim, eu nunca imaginei que eu ia chegar no nível que eu tô hoje. E o que fez eu chegar nesse nível que eu tô hoje? Foi a soma das pequenas coisas que que eu fui fazendo diariamente, sabe? Então, assim, pra gente ter resultado diferente, a gente precisa estar sempre fazendo um pouquinho a cada dia. Sim. Um pouquinho a cada Eu, dia. eu vejo duas coisas. Eu acho sim, Jefferson, que a internet aí, as redes sociais, traz bastante informação. As pessoas conseguem hoje informação de um jeito mais fácil, então ajuda na questão da prevenção também. Mas aí eu entro naquele ponto que é interessante sempre você ouvir um profissional, porque muita gente também acaba vendo um vídeo na internet, quer replicar por conta, né? Acaba se machucando ou tendo algum problema, ou pior. Isso eu já até vi bem próximo. Pegou uma dieta, uma receita pronta na internet e foi tentar fazer. Seguiu por 3, 4 meses. Sem um profissional, né? Sem um profissional, sem um acompanhamento. Não deu resultado e desmotivou totalmente. Então, assim, é importante você usar a rede social, ter esse filtro, né? Opa, é interessante, eu vou mais nessa linha de que isso aqui vai ser um incentivo, uma motivação, mas é sempre importante buscar um profissional, correto? Sim, o profissional faz grande diferença. Como eu tenho esse período de prática, né, de 8 anos, então assim, eu testei em mim mesmo coisas que funcionou e coisas que não funcionou. E assim, quando você encontra um profissional que realmente está dedicado a ajudar outra pessoa, no meu caso assim, eu procuro ajudar as outras pessoas. A pessoa consegue encurtar caminhos, sabe? E é o que eu faço, eu tento encurtar caminhos para as pessoas que me procuram. Sabe? Então, assim, o que eu evoluí em 8 anos, se eu for ensinar uma pessoa, às vezes ela consegue aprender bastante coisas ali, assim, e chegar no nível que eu tô em 4 anos, em 3 anos, sabe? Tudo depende também da pessoa, sabe? Então é uma Sim. troca ali de mão dupla, entendeu? Tem que ter o profissional, mas tem que ter também a disciplina, né? Sim. Disciplina de quem vai desenvolver a prática, né? Quem vai fazer o exercício, né? É verdade. E disciplina não só na modalidade aí, na atividade física, mas em tudo, né, Em cara? tudo, cara. Porque muitas vezes a gente tem muitas ideias, Ederson, e a gente não coloca em prática.
né? Isso Para daí empreender, enfim, a gente tem conversa sobre isso, né, Rodrigo? Assim, algumas coisas de empreendedorismo, então a gente O sempre papo pensa aí, cabeça, né? porque, rapaz, as pessoas começam alguma coisa, param, né? Porque esperam que o resultado é rápido, e às vezes acontece isso dentro da academia. E eu falo, né? O cérebro ele não está acostumado com dor, né? E quando você começa a academia, não é aquela dor do exercício em si, mas assim, você tem que levantar de manhã, Sim, você tem que fazer é atividade. Não é verdade. fácil você levantar de manhã e ter aquela a disciplina, né, que o Ederson falou agora há pouco, de continuar aquelas atividades. Então, muitas pessoas param no meio do caminho porque acham que o resultado é rápido, né? E isso eu acho que não é legal, mas assim, se você for pensar pelo lado, principalmente o que você falou aqui, né? A saúde é tudo, cara. Então, se você pensar hoje em uma forma de prevenção, cara, exercício, atividade física, previne doenças, né? Você vai evitar de tomar um medicamento, por exemplo. Eu não dormia muito bem. Depois que eu comecei a fazer caminhada, todos os dias eu faço caminhada, independente do treino que eu faço na academia. Isso é. Eu e minha esposa, nós, às vezes nós vamos caminhar 11 horas da noite, meia-noite, mas a gente não deixa passar, né? Mas assim, agora algumas atividades, o Ederson já deu uma risadinha aqui, né? Não, olhar para a Paula para confirmar a informação. Ela fez assim, ó. Sei lá, bicicleta eu falo pra você tem razão, a bicicleta tá parada lá, mas a caminhada a gente faz. Não, que bacana, que show. Porque realmente, assim, aproveitando o gancho da ansiedade. Ansiedade hoje tem muito a ver, realmente, relacionado, inclusive médicos relacionam essa questão das redes sociais também. Porque é a pessoa querer o resultado lá na frente, Querer sendo as coisas rápidas, né? exato, sendo que ela nem plantou ainda, ela não, né? Exatamente. Então essa é a ansiedade, é você querer trazer. Você acha que isso também é um problema hoje, que acaba às vezes, vamos dizer assim, inibindo ou diminuindo o né? interesse, exato, desmotivando a Sim. pessoa à prática do exercício? Olha, isso daí eu posso até falar assim, pra mim mesmo, assim, sabe? Por mais assim que eu possa ter conseguido um nível mais avançado na calistenia, eu ainda vejo que eu preciso evoluir muito, sabe? E às vezes a gente começa a pensar assim em certas coisas, porra, eu tô há 8 anos treinando, tem outras pessoas que treinam há menos tempo que eu e estão assim num nível maior, sabe? E isso assim acaba gerando ansiedade e acaba assim tirando o nosso foco do processo, sabe? Da linha assim que a gente precisa percorrer. Porque assim, certas coisas a gente, nós mesmos assim, né? Você, eu, a gente precisa percorrer sozinho, sabe? E é o que eu procuro, assim, é, não me pressionar tanto nessa questão, sabe? De, assim, de me comparar muito aos outros, sabe? De ir com calma no meu tempo também, porque eu passo, assim, também por desafios nessa questão, sabe? De ansiedade, assim, também, de, assim, eu tô cansado, assim, não sei se eu vou treinar, sabe? Tem isso, sabe? Eu acho que vale falar assim que é importante no exercício, não só no exercício, mas em várias áreas da vida, assim, a gente aprender a curtir o processo, né? Isso é Curtir o verdade. processo, né, Jefferson? Sim, até porque você vai na frente, você vai começando a ver os resultados, cara, é legal isso, né? E é tudo gradativamente, né? Você vai colhendo os frutos, você olha pra trás e fala, cara, eu Exato, comecei, eu já tô chegando aqui, né? exatamente. Muito legal isso. É importante curtir o processo, né? É que nem eu falo. Porque é aquilo, num dia você faz a atividade e sente uma dor. No outro dia tá com uma dor ainda. No terceiro dia um pouco menos. E assim vai, até você, opa, hoje eu já não sinto dor, agora eu já tô começando a evoluir. No caso da academia, por exemplo, eu lembro que você começa lá, você vê todo mundo pegando peso, você chega lá, o instrutor te dá a sua barra. Aí você fala, cara, isso aqui é pouco pra mim. A hora que você deita lá no aparelho lá no supino para fazer, a barra é muito pesada, você não aguenta a barra. E aí, com o tempo, você, opa, agora eu comecei a aumentar peso, começa a aumentar. Então, assim, a pessoa acha que é interessante a gente começar a olhar para o processo, né? E não Porque, pelo resultado instantâneo, né? exatamente, assim, é importante você ter o objetivo, mas é importante você olhar o processo. Aproveitar o processo, né? Aproveitar o processo, Isso daí que exatamente. você falou é muito, muito legal, assim. Que a gente, às vezes, só quer o resultado, né? Mas aí, chega o resultado, aí você acaba, É o que assim, gera aí ansiedade, você né? fala assim, nossa, chegou, né? E aí? Que nem assim, quando a gente, por exemplo, quando você vai comprar um carro, você quer aquele resultado, né? Você quer aquele carro, você fala assim, nossa, eu vou comprar aquele carro ali, vou ter aquele carro, vou, né, vai melhorar tudo. Aí beleza, você adquiriu o carro, aquela primeira semana ali, tudo ok, aquela euforia assim, aí depois vai passando. Seu cérebro ele vai se acostumando com aquilo e vira normal.
sabe? Você já quer outro carro depois diferente. você já quer outro, você já Assim daí, vai. né? Então, assim, vai. o lance é aproveitar, sabe? O processo mesmo, aproveitar a caminhada, porque você vai encontrar muitas informações, assim, muitas coisas, assim, que vai te ajudar nesse processo, sabe? Igual a gente se encontrou, né? Sim. Você escolheu fazer academia, né? Você escolheu mudar o seu corpo, né? Mudar o seu estilo de vida. E, assim, isso faz você se conectar com outras pessoas que têm esses propósitos, sabe? Então, a gente nunca vai estar sozinho também na nossa caminhada. Legal que você falou, cara. Conectar com pessoas. É o que eu falo em ambiência, né? Talvez essa palavra aí é uma palavra que está na moda. Não, perfeito. Porque, assim, também tem esse detalhe. Se você começa... até falando um pouco, você tem colegas aí que você diz que pratica, né? Sim. Até manda um alô pra galera aí que tá acompanhando nós, né? E aí, time da Ascension? Pra nós, hein? Então, quer dizer, isso que é legal, porque vocês, um ajuda o outro, vamos dizer assim. E dependendo da situação... É aquilo que eu falo, é ambiência. Se você está num ambiente que todo mundo tem um propósito, olha, eu estou num lugar que ele pratica, eu pratico e a outra pessoa pratica também. Então a tendência é que você vai ficar motivado para continuar, porque você está na ambiência do lugar, né? Porque muitas pessoas às vezes desconectam, né? Desconecta daquilo pelo fato de que, eu vou fazer outra coisa com outra pessoa, eu quero fazer outra situação, mas acaba deixando aquele propósito, né? Que é legal essa história da ambiência também, né? Porque você já começou com a pessoa, um grupo, e essa história do grupo aí que você trabalha junto, isso é legal, né? Porque um vai ajudando o outro. Né? Você acaba se conectando com outras pessoas, sabe? A gente vê, assim, a calistenia como um esporte individual, né? Se for parar pra analisar. Mas eu sempre costumo falar que a calistenia é um esporte muito coletivo. Legal. Que, assim, você tá sempre ali com uma pessoa ou outra ali treinando. Então, um ajuda o outro, no caso, um né? ajuda o outro, um incentiva o outro, sabe? Então, é uma modalidade, assim, que tem muito esse lance, assim, do aspecto social também. Olha que legal. Sabe? Então, você acaba, assim, fazendo novas amizades. No caso, como eu fiz, né? Eu conheço pessoas hoje, assim, que são amigos meus, que, assim, estão comigo aí, que a gente treina, que a gente tá junto, assim, sabe? E assim, o esporte, ele proporciona isso, sabe? O exercício físico. Eu acho super interessante. No meu caso, infelizmente, foi o inverso. Por conta do esporte, eu acabei tendo inimizade. Fui cumprir o meu, ele fez eu comprar a bicicleta, que íamos caminhar, né? Andar de bicicleta, e um belo dia ele me liga. Era um sábado, estava muito frio, 4 horas da manhã. Pra ir rodar 200 quilômetros. Aí ali a gente criou uma inimizade muito forte. Era o quê? Então, pois é. Aí foi um dos motivos que me fez vender. Você tava na ambiência errada. Você tinha que pegar errado. Começando, né, Rodrigo? Mandar 10 quilômetros, pelo menos. Né? Não, mas é verdade. Mas assim, brincadeiras na parte. Eu acho que... eu tenho certeza, Jefferson, você foi muito certo nisso, cara. Ambiência. Acho que a ambiência tem tudo a ver. Uma das coisas que me levou a gostar da academia foi por esse fato. Eu chegava lá 6 horas da manhã, já tinha uma galera praticando. E eu gosto muito de colocar meu fone, iniciar as atividades ali, mas quando você começa a observar que todos ao redor estão fazendo a mesma coisa, isso é interessante, cara. É a ambiência que você tá. Então, assim, por mais que, digamos assim, você tá na sua casa hoje, quem tá escutando a gente, por exemplo, pode passar por isso. Às vezes em casa, eu quero começar uma rotina e você vê, às vezes... sua esposa, ou seu marido, ou seu filho não pratica, não liga muito pra isso. Mas não deixa se desmotivar. Começa você ser a pessoa fora da curva, né, Jefferson? A peça-chave de mudança. Exatamente, assim, né? começa a ser você. Então, vai praticar, começa uma caminhada, convida um amigo, um parceiro, ou vai pra academia, que foi o meu caso. No meu caso, eu gostei da academia por conta disso. A ambiência que eu queria tava lá. Então, eu lembrava que, vou sair de casa, às vezes, meio desmotivado. A hora que você chega lá, você vê todo mundo praticando, automaticamente, cara. Você liga uma começa chave... a aquecer, né? Você já começa a mudar, né? Exatamente. Você vira a chave, Jefferson. A hora que chegava lá, falou, agora, beleza, eu tô em casa aqui. Eu posso dar um exemplo disso aí de casa mesmo, porque, às vezes, tem dia que você tá cansado, né? Você chegou cansado, por qualquer motivo, você fala, hoje eu não vou fazer caminhada. Aí minha esposa falou, não, você vai fazer caminhada. Nós temos um compromisso hoje. Olha só. Então isso é legal. Não, isso é legal por causa da ambiência. Uhum. É o que você estava falando. Talvez a pessoa que está praticando o exercício em casa, ela pode incentivar o marido, ou a esposa, né? Ou vice-versa, ou o filho que não pratica o exercício. Sim. E aí começa com o exercício com a calistenia, talvez daqui a pouco toda a família está praticando. E esse lance da aderência, assim, da modalidade, tem muito nesse aspecto, assim, da ambiência mesmo.
Porque se você vai num lugar ali que você não é bem recebido, Sim. provavelmente você não vai querer voltar naquele lugar, sabe? E assim, a calistenia, por ser um esporte assim coletivo, tem muito esse lance assim de da gente ver que a pessoa, a gente quer que a pessoa evolua, né? Então assim, tem muito essa questão assim da ambiência, sabe? Então, a gente acaba atraindo, sabe, pessoas assim que procuram essa evolução, sabe? Procuram estar conquistando objetivos ali por meio da modalidade, sabe? E assim, a gente atrai, sabe? A gente sempre atrai semelhante, sabe? Então, assim. Vai criando um time ali, né? Isso, Uma vai criando galera um ali, time. né? No caso, eu formei uma equipe junto com uma galera que se chama Ascension. Inclusive, eu tô com a camiseta aqui. E assim, a gente começou dessa forma, sabe? Eu coloquei uma barra em um lugar, né? Que é na casa da minha avó. Então, por isso que minha avó também não falta nos treinos. É bem na casa dela. Já tá no lugar, já. Mas assim, e o negócio foi se desenvolvendo, sabe? E a minha intenção sempre foi, né, praticar a modalidade, né? Então, acabava indo o pessoal lá treinar comigo, né? Amigos meus. E a gente foi indo, sabe? E vai conectando outras pessoas, sabe? Vai outras pessoas indo lá também, sabe? Eu acho que é exatamente isso. Pelo menos comigo foi assim também, Jeff. Você começa a praticar exercício, você começa a ver que aquilo é interessante, e automaticamente, quando a gente não sente, digamos assim, ao nosso redor a ambiência favorecendo aquilo, eu acho que automaticamente a gente começa a querer criar vínculos com pessoas que vão basicamente pensar como a gente nesse sentido, né? Uhum. E aí a gente acaba realmente atraindo pessoas que gostam da mesma ideia, né? E, enfim, você começa a se tornar, digamos assim, um evangelizador do assunto, né? Você começa a chegar nas pessoas e falar, você tem um minuto para ouvir a palavra da calistenia, você começa... Não, e o problema é que vai ter alguns que vão ser contrários, né? Que às vezes vai desmotivar você. Ah, sempre tem, cara, né? Eu falo assim, aí você tem que estar firme, né, cara? Porque eu vou dar um exemplo, né? Faz muito tempo que eu não tomo Coca-Cola. Né? Faz anos que eu não tomo, mas não é porque eu não gosto, eu gosto. Mas eu ensinei o meu cérebro, falou, aqui quem manda, eu que mando aqui. Então, eu sei a questão do açúcar, né? Não só, tô falando Coca-Cola, mas pode ser outro refrigerante aí. Mas aí eu enganei meu cérebro. Falei, é o seguinte, eu vou tomar uma água com gás, vou colocar limão e para mim aquilo ali é um refrigerante. Eu acabei modificando essa ideia. Só que é o seguinte, você vai sair com seus amigos, aí você chega num local, aí seu amigo fala, traz uma garrafa de Coca-Cola, você toma, Jefferson? Eu falo, olha, eu olho ali, sabe? Então essa questão da ambiência também, ela pode favorecer você tanto para persistir favoravelmente na disciplina ali da atividade, como também pode, se você abrir, eu sempre falo, você deixar uma brecha pro seu cérebro, você vai tomar, vou tomar um pouquinho agora, não vai mudar nada. E sempre só que vem esse pouquinho é a abertura para você parar lá na frente. E sempre vem aquele pensamento assim, Não é? nossa, que vontade, né, de dar Não é isso? dar um golinho. E aquilo ali é a chave, né? Se você acatar aquele pensamento ali, se você acatar aquela atitude ali, a chave muda, né? Nós estávamos até falando esses tempos, Weller, sobre isso, né, Rodrigo? Nós estávamos falando o seguinte, você já viu as pessoas que fazem um tratamento, né, contra a droga e ficam internados em determinados lugares aí, em pousadas, né? Faz um tratamento e se recupera, não é isso? E você já viu algum caso? Eu já vi muito isso aí na prática. Tem muitas pessoas que voltam, né? Depois que fez o tratamento, ela volta a usar a droga, infelizmente. Mas por quê, cara? É a questão que nós estamos falando aqui. Ambiência é tudo, cara. Com quem que você anda, onde você frequenta. Essa ideia é porque às vezes a pessoa chega e anda num local com outra pessoa que é usuário, ele vai dar uma recaída. E aí aquele negócio, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não vai fazer mal e aí começa, né? Talvez isso aí é a ideia também para o esporte em si, para a prática da atividade, né? Às vezes você está com uma pessoa que está com o mesmo propósito, é o caso de vocês, aí do grupo que você criou aí, né? Que está com os colegas. Então vocês estão ali direcionados para aquele propósito, né? Ninguém tira, né, cara? Não sai do caminho, né? Então, Sim. Então essa questão da ambiência é legal, né, Ederson? E tem muitas pessoas que, por exemplo, eu sempre costumo falar o local que a gente treina, a gente chama de CT, né? Tem muita gente que vai lá que sente uma energia diferente, sabe? Uma energia, assim, positiva, assim, nessa questão, assim, de ter, assim, aquele negócio diferente, assim mesmo, sabe? Então a galera quando vai lá, geralmente acaba fazendo até coisas, assim, movimentos, assim,
que quando tá sozinho não faz, sabe? E lá acaba desbloqueando, sabe? Ela acaba alcançando movimentos assim que a pessoa não consegue fazer sozinha. E tudo pela essa questão da ambiência, sabe? Então, assim, o aspecto energético, assim, da coisa, assim, é bem Sim. interessante da gente... E eu diria que essa questão da ambiência ser importante em todas as áreas, né, Jefferson? Sem falar que gera um network, né? Exato. Em todas as áreas, né? Por exemplo, em reuniões de negócio Sim. mesmo, quando você senta, às vezes até fazer network realmente, É. você senta e fala, opa, eu agrego com esse assunto, outra pessoa de tal forma. E aí você vai fazendo essa troca, né? Um vai conversando com o outro, aí acaba criando uma sinergia, um assunto que faz sentido para todos. E isso é muito importante. Voltando na questão dessa questão da ambiência em relação à casa, você falou que hoje o treinamento vocês fazem na casa da sua avó, né? Isso. E ela treina com vocês? Como é que é essa? Isso, daí ela tem um horário, daí ela treina lá, e daí treina ela e minha mãe. Minha mãe também começou a treinar junto com ela, só que depois de um tempo. Tem muito essa questão do tempo, sabe? Minha mãe, assim, ela não tem, assim, muito a questão da locomoção, assim, não consegue, assim, ir pra lá, sabe? Daí ela tentou achar um jeito pra isso. Ela começou a ir de ônibus pra ir lá na minha avó, pra ir treinar junto com a gente. E assim, cara, ela mudou bastante, sabe? Ela teve bastante melhoras, ela perdeu bastante peso com a calistenia. Ela tem ainda tendinite, mas só que assim, melhorou bastante. Eu sempre falava pra ela ir no nível dela, né? Pra ela ir no que ela consegue fazer. E assim, ela conseguiu melhorar bastante, assim, nessa questão, sabe? E, Essa questão da ambiência é legal, Jefferson, porque realmente, assim, igual você falou, você chega em casa, às vezes tá meio desmotivado, você fala, hoje eu não tô muito afim de fazer a caminhada e tal, mas daí a Paula te lembra que, opa, não, a gente tem um compromisso, né? Você acha que hoje, por exemplo, parte dessa decisão sua também tem muito a ver com isso? Porque aí que tá, né? Se as duas pessoas estão com o mesmo propósito, né? Ajuda bastante, né? Ajuda, porque é um comprometimento, né? ganhou uma força a mais, Ganha né? uma força. Muitas vezes eu chego ali no Parque do Ingá meio acabado, né, à noite, né? Pra fazer aquela caminhada. Eu olho o carro, tá chegando. Eu acho que é igual aquela passagem da São Silvestre, quando os caras vão passar na linha de chegada ali, sabe? Eu falo, tô chegando, cara, não tô acreditando. Mas é verdade. Depois é uma recompensa, né? Porque você fala, não, consegui fazer, eu cumpri minha meta hoje. Mas é legal porque se você tiver ali o apoio, né, familiar, é legal isso que você falou, Rodrigo, pelo seguinte, né, a gente percebe, você trouxe a sua avó para fazer fazer o treinamento com vocês, a sua mãe já está fazendo, então vocês criaram uma ambiência muito agradável. Exato. Sim. E isso vai ser, eu tenho certeza que... E as duas treinam juntas, sabe? Então, isso que é legal, porque até você falou, minha mãe pega o ônibus para ir treinar. Né? Muitas vezes às vezes tem academia na esquina de casa e não faz Não fazer vai. academia, cara. É verdade. Mas É é que muito legal. ela conseguiu, assim, eu vejo minha mãe, assim, com uma guerreira também nessa Sim. questão, sabe? Porque ela tinha dores, né, de tendinite, sabe? E assim, ela começou indo, entendeu? E ela sentia dores durante os exercícios ali, mas eu sempre falava pra ela ir com calma. E foi isso, sabe? Foi indo aos poucos ali que ela conseguiu ter esses benefícios, entendeu? E É que você comentou aí da sua mãe pegar ônibus, eu achei interessante, né, cara? Porque é aquilo, né, Jefferson? Sim. Às vezes as pessoas arrumam sempre um problema Uma para desculpa, solução, né? sim, E nunca uma solução para um problema, né? É verdade, Sempre um problema para solução. No caso dela, até o ônibus ela pega para isso, pra ir lá treinar. atravessar daí. a cidade para ir Aham. fazer um treino. E praticamente ela já tá treinando mais ou menos ali um pouco mais de um ano já, hein? Olha aí, cara. E, cara, Então, ela... assim, não tem uma idade mínima, vamos dizer assim, lógico que nem você comentou ali, né? A partir do momento que talvez comece a ter uma certa consciência do corpo, já pode praticar o esporte, vamos dizer assim. Mas uma idade limite também não tem. Para De- prática da calistenia, por exemplo. Tipo, no máximo, assim, por É, exemplo, exato, acima acho. da idade da minha avó, assim, se fala. Não tem um. Porque a ideia não é desenvolver, no caso dela, assim, acho que, óbvio, cada prática de esporte, etc., tem um objetivo, né? No caso dela, óbvio, não deixa de ser música, é mais a questão de mobilidade, etc. e tal, né? Uhum. Então acho que é moldado dessa forma, não com base na idade, é isso? Sim. A gente vê, assim, a idade como uma coisa, assim, que muitas pessoas acabam achando que é ruim, né? Exato. E, assim, a gente pensa assim, que tá acabando a vida, né? Então a gente fala que, vou aproveitar, né? Mas esquece, né? Que um dia a conta pode chegar, né?
E as nossas escolhas acabam tendo consequências. E assim, a gente pegando para aderir uma prática de atividade física, por mais que a gente tenha uma idade mais avançada, eu acho que é muito importante, sabe? É porque o que a gente tá falando aqui é nunca é tarde. Nunca é tarde. Essa é a ideia, né, Jefferson? Isso Nunca é mesmo. tarde para começar. Então não tem uma idade limite. Em todas as eu- áreas, né? Não só na atividade física. Às vezes a Exatamente. pessoa tem um sonho, né, cara? Exatamente. E eu conheci um colega, assim, depois de 60 anos, ele começou a fazer a faculdade de Direito, né? Ele falou, não, eu sempre tive um sonho de fazer a faculdade de Direito, ele fez e se formou, então não tem... Cara, pra você ter A noção, idade não existe pra nada, cara. Você pode fazer qualquer coisa com a idade, né? Desde que você tenha vontade e desejo de seguir um objetivo, né? pra você ter noção, quando eu me formei em Educação Física ano passado, o Wilson, ele é um rapaz de 60 anos que se formou também, com 60 anos. Fez a Educação Física, sabe? E assim, ele encarou, entendeu? Tá certo. Ele abraçou a causa e trabalhou para isso. Isso assim, São exemplos pra nós, são né? exemplos assim que você vê assim, você fala assim, nossa, então esse lance da idade é uma coisa assim psicológica, sabe? A gente fala assim, não vou fazer isso por causa que eu já tô velho já, mas não, cara. Você tem tempo ainda, sabe? E o tempo passa, né? Igual a gente falou aqui, o tempo tá Sim. voando. Então nunca é tarde, né? Mas o interessante é que nem o Jefferson pontuou, é importante o quanto antes você puder começar melhor, né, Jefferson? Sim. Ter esse cuidado, né? Ter Como essa você quer chegar lá, mentalidade, né? Como você quer chegar lá, né? Igual o Jefferson Então, levantou ali o vídeo que ele viu, eu achei muito legal, Jefferson. De ver uma roda de bicicleta e outra da cadeira de Sim. rodas, né? É uma tomar sua reflexão pra decisão. nós, né? É uma reflexão reflexão. pra gente pensar como que você quer chegar no final da sua vida, né? E aí no final desse vídeo tem um senhor tomando um soro e outra pessoa fazendo uma caminhada, então quer dizer, aí você tem que ver como que você, qual que é a saúde que você quer, né? É um livre-arbítrio, Ederson, não é verdade? Eu costumo brincar assim, ó, faz uma pinça assim, Ederson. Coloca aqui na sua barriga. Isso aí é resultado. Essa pinça que eu pego aqui, ó, isso aqui é resultado nosso, cara. Não é verdade? Porque se você optar em não ter essa barriga, você pode ir pra academia, mas você pode ter também. Aí cada um tem uma escolha, né? Uhum. Então, e não é difícil você chegar no resultado que você almeja, né? Então é muito legal essa conversa que nós estamos tendo aqui. Eu acredito que esses exemplos que você trouxe aqui para nós, né? Principalmente da sua avó, até fiquei curioso, Ed. Chegou algum caso, você chega lá no dia e fala, ó, vó, vamos treinar. Fala, hoje eu não vou não, que eu tô cansada. Acontece isso ou não? Cara, acontece, eu tenho que ficar no pé dela Aí também. você tem que... Aham, tem que ficar no pé dela. Mas uma coisa assim que ajuda muito ela também, que eu sempre vejo assim, os idosos, é a falta assim na questão da potência, sabe? Se a gente for falar assim do exercício físico, tem exercícios de potência, sabe? E o exercício físico de potência, cara, é essencial para uma pessoa idosa e para nós também, né? Porque o exercício físico de potência é o que vai ajudar você a levantar, por exemplo, rápido da cama. Olha só que Entendeu? Por exemplo, uma pessoa idosa geralmente levanta como? Ela levanta devagarzinho, né? Tipo, aquela indisposição. Então, os exercícios físicos de potência, eles ajudam muito nessa questão, sabe? De você, assim, fazer movimentos mais rápidos, sabe? Então, assim, é o que eu costumo passar pra minha avó também, pra ela fazer. E, assim, tem ajudado bastante ela nessa questão as também dela. articulações também, né? Isso, é dela fazer movimentos ali, assim, que são mais rápidos, sabe? No geral, acho que no geral, né? é, Fica realmente a reflexão que é importante fazer exercício físico, é importante ter essa prática, ter uma rotina, não basta fazer uma vez e depois no final do outro mês fazer, né, Jefferson? Seja qual for o esporte, Seja né? qual for for a o atividade, esporte, né? O exatamente. importante é você praticar. Exatamente. Seja qual for o esporte, é importante. Uma dúvida que eu queria perguntar para o Jefferson é assim, Jefferson, hoje você já enxerga em relação a antes, quando você não fazia não tinha essa rotina de exercício, você já enxerga que até o seu intelecto muda, a sua tomada de decisão, algo nesse sentido? Você já enxerga uma diferença? Sim, com certeza. Disponibilidade. A gente fica assim, disposto, né? Você fica disposto pro trabalho, você levanta de manhã com um ânimo maior, né? Assim, você não tá cansado, vamos dizer assim. E outra, eu percebi também quando eu for fazer a caminhada, eu até estava comentando com a minha esposa, eu consigo caminhar mais rápido, né? Eu não tenho mais dores no corpo, né? Porque às vezes você vai fazer uma primeira volta, você já começa o corpo, né? Dá sinais. Então você começa a ter eu percebi assim, dá um equilíbrio maior, o preparo físico ali, você adquire uma forma melhor, assim, até de respiração, cara.
né? Então, assim, eu acho assim, são muitos benefícios, eu percebi isso na prática, tá? Há pouco tempo que eu conheci o Rodrigo, lógico, eu faço musculação, mas o Rodrigo, ele aplica calistenia. Até no primeiro dia ele falou, Jefferson, eu vou fazer alguns exercícios com você aqui que são muito diferentes. Aí eu comecei a fazer sem saber até, né? Depois ele contou pra mim que era exercício da calistenia. E eu achei sensacional, principalmente alguns exercícios que ele passou, que eu vi assim, é diferente do tradicional. Sim. Que você tem que fazer ali aquele abdominal de uma forma como a gente faz, né? Então tem uma forma diferente que eu senti que o peso do corpo mesmo você utiliza e o resultado parece que ele é mais rápido ali, né? É muita força que atrai ali, né, Rodrigo? Sim. Muito legal. Tem muitas pessoas assim que me procuram por essa questão mesmo de ser exercícios assim diferentes, sabe? E tem inclusive pessoas na academia que às vezes está cansada de fazer, por exemplo, os meus movimentos lá da academia. O tradicional? É isso, o tradicional, o famoso tradicional, e procura a musculação híbrida, né? Que é a musculação junto com a calistenia Legal. e algum funcional, sabe? Mas juntando assim a calistenia e musculação, se a pessoa, né, conseguir conectar os dois ali de uma maneira correta ali assim, vai ter muitos ganhos, sabe? Consegue ter muitos ganhos. O que você tá fazendo é muito legal, cara, de estar usando a calistenia lá. E fico feliz, assim, de você ter gostado de ter aceitado os Né, desafios lá da... Posso falar, não é porque da o Rodrigo tá aqui calistenia. não, mas é porque a minha esposa sabe, né? Esse treinamento está sendo muito, muito diferente, assim. Eu gostei muito da forma como... Os resultados, principalmente, né? Uhum. E parece que são coisas simples, né? Você fazer um agachamento, Se a gente for ver, né, subir na barra, você né? levantar, por exemplo, você tá sentado, você levantar com uma perna só, por exemplo, né, Rodrigo? Ali naquele... Aquilo lá que a gente fez lá, né, isso, nossa. você tem que ter um equilíbrio. Ali é interessante que te dá equilíbrio. Aquilo lá é uma variação pro pistol squat. É um agachamento com uma perna. Então, um agachamento Imagina com só, uma perna. agachamento Você com uma levanta perna. com uma perna só. Você levanta um pé, né, Rodrigo? O Uhum. outro você apoia e você levanta, senta e levanta. Mas são exercícios simples, né? Se você for ver assim, não é algo que Não é assim, você fala, muito fora do caramba, é normal, né? difícil fazer isso. Não, cara, é um negócio ali que... E assim, na hora que você termina, é interessante. Você fala, rapaz, o negócio é Pegou, né? diferente aqui, A né? gente vê, se você for analisar, né, o corpo humano foi feito para se mexer, né? Ele é cheio de articulação justamente por isso, né? Então a tendência é realmente a gente se mexer. Só que tem um ponto também que eu gosto de levantar muito, é que o cérebro ele é meio que ao contrário do que essa ideia de rotina joga. O cérebro ele tende a te poupar energia. Um dos focos dele é te poupar energia. Então, por isso entra esse ponto da disciplina, da ambiência, Sim. né? Porque você tem que ter todos esses outros recursos, vamos dizer assim, que te ajude, que te incentive, né? E quando não tem, busca uma academia, uma praça, alguma coisa, o importante é fazer exercício. Acho que a reflexão que fica aqui é realmente Sim. pratique exercício físico, né, Jefferson? Exatamente. Independente da atividade, né? Você pode fazer uma natação, futebol, Sim. academia, uma caminhada, ciclismo, Tem que enfim, estar se pode movimentando. se movimentar, né? Isso que é o segredo hoje, né, Isso. Rodrigo? Que a Pra gente você pode ter deixar uma- em pauta aqui, assim, é claro que a gente tá falando sobre a Sim. calistenia e tudo mais, Sim, mas assim, se movimentar é essencial, sabe? Movimento é vida, né? A gente precisa estar se movimentando. E a gente tem que trazer isso daqui, né, assim, para mais pessoas mesmo, né? E inclusive esse podcast aqui é o que os ajuda, bastidores, os né? bastidores, né, que ajuda a dar essa influenciada a mais, né? Sim. Fico muito feliz de vocês querer propagar também esse tema, sabe? E essa ideia é Saúde. que exatamente isso. A ideia nossa aqui é trazer algo que está com muita evidência hoje no dia a dia, que muitas pessoas não conhecem, né? Que muitas pessoas às vezes até praticam calistenia e não sabem, né? Cara, E verdade. não é verdade Na isso? academia lá tem muito Não é? disso. Então, Às vezes assim, eu falo assim, ó, você tá fazendo uma calistenia aqui, calistenia, o que é isso? Pô, treinamento com peso corporal. exatamente. Então, assim, trazer aqui pro nosso público, Eders, o principal, né? Você praticar esportes, né? Você saber como você quer chegar, como você quer ter a sua saúde, né? A prevenção hoje está muito em alta isso, né? Acabou aquela ideia, tá acabando aos poucos, aquela ideia que você só procura um médico para tomar um medicamento quando o problema já acontece. Então, talvez você fazer, que você falou, suplementar, Isso. ter uma boa alimentação, praticar exercício. Eu acho que isso contribui muito para evitar problemas aí que as pessoas têm no dia a dia, né? Principalmente, a gente estava falando aqui, muitas pessoas
o mundo hoje, né? Essa correria nossa do dia a dia, cara. Então a gente fica estressado no dia a dia, né? Aquela sensação de cansaço, né? Então eu acho que o esporte, ele ajuda a descarregar essa descarrega, energia. ele descarrega, ele te dá qualidade de vida. E muito legal a nossa conversa aqui, Rodrigo, né? Eu tô muito feliz aqui da sua participação, né? Os exemplos que você trouxe aqui para os nossos ouvintes aqui, nosso público. E tenho certeza que vai ser, a partir de hoje, muitas pessoas que estão assistindo vão pensar bastante na prática de exercícios, né? E tirar como exemplo a sua avó, né? A sua mãe, você, né? Nós aqui que nós estamos falando, né? Exato. E começar a repensar por que a gente não pode praticar exercício, né? O que te interrompe, o que te atrapalha. Né? Então, acho que essa é uma reflexão que tem que deixar aqui, né? Exatamente. Que é igual a gente pontuou aqui, talvez as pequenas decisões já são algumas mudanças, né? Ao invés de eu subir o prédio de elevador, Sim, eu começo a ir de escada, né? Então, talvez pequenas mudanças já é um ponto de partida para muitas pessoas. Então, acho que começando por aí, por mais que seja uma mudança pequena, mas dependendo do grau da pessoa ali, às vezes é uma mudança muito boa para ela nesse sentido, né? Às vezes está Sim. em um grau de obesidade, né, ou de ansiedade e depressão, isso pode já começar a mudar nesse sentido, né? Então, acho que a reflexão que a gente queria deixar hoje é justamente essa, né, Jefferson? sim. Existem benefícios? Existem. Mas aprende a curtir o processo que o benefício vem, né? Aprende a curtir o processo que a hora que você vê, você já está lá. E caso não tenha, né, outros fatores que te ajudem, como a ambiência, né, e etc., começa a ser você o ponto de mudança, né? A pessoa fora da curva, vamos dizer assim. E aos poucos você muda a ambiência. Isso. Exatamente. Você atrai, né, Também. pessoas depois, Você né? atrai as pessoas, exatamente. Então acho que esse é o que fica a reflexão de hoje aqui do Bastidores. Mas antes de tudo, galera, eu queria convidar vocês. Que vocês, assim, estão aderindo à prática de exercício físico, né? Você falou que vai voltar também. Sim. E o que vocês acham de fazer um treino com a vovó? Ó, vamos fazer um treino com a vovó? Vamos passar vergonha, né? Nós vamos passar vergonha. Fazer o treino da vovó. O que vocês Olha aí, acham? cara. Não, eu acho eu que a topo. galera iria gostar, hein? Vamos topar o desafio. A gente Vamos topa topar o o desafio. Fechou então? Fechou? Então fechou então, hein? A gente topa o desafio. Tá topado, tá topadíssimo. Fazer um treino com a vovó, hein? Vamos Fechou. fazer um treino com a vovó. E nós vamos mostrar aqui no próximo podcast esse treino aí, viu? E ó, só pra deixar claro, hein? O treino da vovó tem barra, tem A flexão. gente começou a complicar. Né? Tá. Bom, aí a gente vai convidar o Chico para participar com a gente. Bom, espero que o pessoal tenha gostado do nosso episódio do Bastidores SA. Hoje a gente quis falar um pouquinho dos benefícios, né, da prática do esporte em geral. Lógico que a gente abordou um tema aí que é o foco do convidado aqui, do Rodrigo, que é a calistenia, né, e o street workout. É um exercício muito interessante, vale a pena quem tiver interesse, quem não conhece e tal, acho que é legal, né, Jefferson? Acho que Sim. fica essa Essa ideia. ideia aí, caso queira praticar, né? Mas, enfim, para conhecer mais sobre o seu trabalho, fala pra gente aí suas redes sociais, como o pessoal acompanha, conhece o seu trabalho. Eu posso olhar pra essas câmeras aqui? Pode, fica à vontade. É. Temos aqui. Então, galera, pra vocês me acompanhar o meu trabalho, eu posto bastante coisa no Instagram. Eu pretendo também estar trabalhando mais com essa plataforma, né? Porque a gente consegue compartilhar bastante coisas para as pessoas, ajudar as pessoas. Aí pode me seguir nas redes sociais, que é Rodrigo_STW, e tem um Instagram da equipe também, que é Ascension_SW. Legal, show de bola. A gente vai colocar o link aqui na descrição, né, Jefferson? Vamos Sim. colocar o link aqui para quem quiser acompanhar e conhecer mais do trabalho do Rodrigo. Espero que todo mundo tenha gostado do episódio. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar. Queria dizer mais alguma coisa aí, Jefferson? Não, queria agradecer a todos aí, né? E principalmente ao nosso convidado aqui de honra, Rodrigo. Eu que agradeço, E, hein? cara, obrigado aí pela sua participação conosco. Foi um prazer falar com você aqui. E tenho certeza que você deu uma aula aqui para nós sobre calistenia. Muitas pessoas que não conhecem, né? Hoje passou a conhecer. E o principal fica essa mensagem para todos os nossos telespectadores aqui, as pessoas que estão nos acompanhando, que a saúde é em primeiro lugar. Então, acho que nós podemos encerrar aqui, né, Ederson? Exatamente. Nessa Saúde. participação. E só agradecer você, agradecemos a todos. E agradeço aqui meu parceiro Ederson também. Mais um episódio. Obrigado. Isso aí. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui.
E mais uma vez, obrigado ao Rodrigo por ter participado com a gente. E fica aí, tá? Essa reflexão nesse episódio. Todo esporte tem seu benefício. Vale você entender que o processo, ele também é interessante, vale a pena curtir o processo, né, Jefferson? Sim. E também entender essa questão da ambiência, entre outras coisas que a gente comentou aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio e até o próximo episódio. Até mais. Obrigado.